Eu nunca imaginei que 3 palavras pudessem destruir 47 anos de casamento e uma vida inteira de sacrifícios. Mas foi exatamente isso que aconteceu naquele domingo, 23 de julho, quando meu filho mais velho olhou nos meus olhos e gritou: "Você não serve para nada, pai." E o pior de tudo é que ele estava certo. Eu realmente não servia para nada como pai. Levou quase 50 anos para eu descobrir isso. Deixe-me te contar essa história desde o começo, porque o que aconteceu depois dessa frase mudou não só minha vida, mas a vida de toda a minha família. E talvez, no final, você entenda por que às vezes as pessoas que mais amamos são as que mais nos machucam. E por que, paradoxalmente, às vezes machucar quem amamos é a única forma de salvá-los. Meu nome é Roberto Mendes, tenho 67 anos, e até aquele domingo eu acreditava que tinha construído a família perfeita. Morava numa mansão de 1.500 metros quadrados no Morumbi. Tinha uma empresa de construção civil avaliada em 50 milhões de reais, 3 filhos formados nas melhores universidades de São Paulo e uma esposa que estava ao meu lado há quase 5 décadas. Do lado de fora éramos a família dos sonhos. Aquele tipo de família que aparece em revista, que desperta inveja nos vizinhos, que serve de exemplo de sucesso brasileiro. Por dentro, bem, você vai descobrir como estávamos podres. Podres até o osso. Podres de uma forma que nem eu, com toda a minha experiência de vida, conseguia imaginar. Mas vamos com calma. Preciso te levar até aquele jantar maldito, porque foi ali que tudo desmoronou. Mas antes disso, deixe-me te contar quem eu pensava que eram as pessoas sentadas naquela mesa comigo. Era um domingo quente em São Paulo, daqueles que o ar-condicionado luta contra o calor e sempre perde. Julho em São Paulo tem dessas armadilhas. Você pensa que é inverno, mas o sol resolve aparecer e transformar a cidade numa fornalha. Como todo domingo nos últimos 20 anos, reuníamos a família inteira para o almoço. Márcia, minha esposa, fazia questão desse ritual religiosamente. É importante manter a união familiar, ela sempre dizia, arrumando a mesa grande da sala de jantar com a louça de porcelana inglesa que compramos numa viagem à Europa 5 anos antes, usando os talheres de prata que ganhamos de casamento e que só saíam do armário nessas ocasiões especiais. A casa estava impecável como sempre. Márcia tinha um talento natural para criar ambientes acolhedores. As flores frescas do jardim decoravam o centro da mesa. O aroma da comida vinha da cozinha. A música ambiente tocava baixinho. Tudo perfeito. Tudo planejado. Tudo mentira. Diego chegou primeiro, como sempre acontecia nos últimos anos. Meu filho mais velho, 32 anos, 1,80 m de altura, cabelos bem cortados, sempre vestido como se fosse para uma reunião de negócios mesmo nos finais de semana. Administrador formado pela Fundação Getúlio Vargas, MBA em Gestão Empresarial, carro BMW do ano na garagem e uma confiança que às vezes me incomodava. Não uma confiança baseada em conquistas, mas uma confiança baseada em direitos que ele achava que tinha só por ser meu filho. Ele trabalhava comigo na Mendes Construções há 8 anos, oficialmente como diretor comercial, ganhando R$25 mil por mês, mais participação nos lucros. Na prática, ele mais atrapalhava do que ajudava. Mas eu sempre arranjava desculpas para sua incompetência. Está aprendendo ainda, eu dizia para os outros funcionários quando eles reclamavam das decisões equivocadas do Diego. Precisa de mais tempo para se adaptar. Eu justificava quando ele perdia contratos por arrogância ou falta de preparo. Naquele domingo, Diego chegou reclamando do trânsito, reclamando do calor, reclamando da demora no valet parking do prédio onde morava. Era sempre assim. Diego nunca chegava em casa sem uma lista de queixas sobre o mundo, como se a vida fosse uma conspiração pessoal contra ele. E eu sempre escutava pacientemente, acenando com a cabeça, fazendo comentários solidários, tratando meu filho adulto como se fosse uma criança que precisava ser consolada. "Pai, você precisa falar com o síndico do meu prédio." Foi a primeira coisa que ele disse ao entrar na sala. "O sistema de ar-condicionado da garagem não está funcionando direito. Meu carro fica quente demais." Sempre era assim. Sempre havia algo que eu precisava resolver na vida dele. Como se eu fosse responsável por todos os pequenos inconvenientes que faziam parte da vida adulta normal. Amanda apareceu meia hora depois com o marido, Fernando.
Minha filha do meio, 28 anos, psicóloga formada pela Pontifícia Universidade Católica, uma mulher bonita que herdou os olhos verdes da mãe e minha teimosia. Mas uma teimosia mal direcionada, que ela usava para justificar suas escolhas questionáveis, ao invés de construir algo sólido na vida. Amanda nunca exerceu a profissão porque, segundo ela, não precisava trabalhar. Essa frase sempre me incomodou, mas eu nunca tive coragem de questionar. Afinal, eu não tinha construído tudo aquilo exatamente para que meus filhos não precisassem passar pelas dificuldades que eu passei? Não era esse o sonho de todo pai? Dar aos filhos uma vida mais fácil que a sua? Fernando era daqueles genros que você tolera porque ama sua filha, mas que no fundo sabe que é um aproveitador. 30 anos, bonito de uma forma estudada, cabelo sempre no lugar, barba sempre bem feita, roupas sempre de grife. Formado em administração por uma faculdade particular que custou uma fortuna, mas que nunca trabalhou um dia sequer na vida. Vivia de investimentos, que era o jeito elegante de dizer que vivia do dinheiro da esposa, que por sua vez vivia do meu dinheiro. Fernando sempre chegava com um sorriso no rosto e a mão estendida quando o assunto era dinheiro. Seu Roberto, apareceu uma oportunidade incrível de investimento em criptomoedas. Ou seu Roberto, estou pensando em abrir uma empresa de consultoria, mas preciso de um capital inicial. Sempre havia uma oportunidade mirabolante que precisava do meu dinheiro para se materializar. E eu sempre dizia sim, sempre transferia o dinheiro. Sempre acreditava nas histórias malucas que ele inventava. Não por acreditar nele, mas por amor à minha filha. Porque Amanda sempre estava do lado dele, sempre defendia os projetos dele, sempre me olhava com aqueles olhos verdes suplicantes quando Fernando apresentava suas ideias mirabolantes. Caio, o caçula, desceu do quarto apenas quando Márcia gritou pela terceira vez. Aos 24 anos, era o retrato do jovem adulto perdido da geração atual. Formado em publicidade pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, uma faculdade caríssima, que custou mais de R$200 mil nos 4 anos de curso. Mas desde que se formou, há 2 anos, vivia se encontrando, que era o jeito elegante de dizer que passava 18 horas por dia trancado no quarto jogando videogame online e gastando meu dinheiro em apostas virtuais. O quarto do Caio era um universo paralelo. 3 monitores de computador, cadeira gamer de R$5 mil, mesa especial para jogos, iluminação LED colorida que piscava o tempo todo. Parecia mais um centro de comando espacial do que o quarto de um rapaz de 24 anos. E ele vivia lá dentro, saindo apenas para comer, tomar banho e pegar dinheiro comigo. Quando descia para o almoço de domingo, Caio sempre parecia meio deslocado, como se estivesse fazendo um favor para a família ao conceder sua presença. Olhos vermelhos de tanto olhar para a tela, postura curvada, aquela palidez de quem não vê o sol há semanas, e sempre com o celular na mão, mesmo durante as refeições, como se o mundo virtual fosse mais interessante que a realidade. O almoço começou normal, como todos os domingos dos últimos anos. Márcia tinha feito feijoada, aquela receita que aprendeu com minha mãe lá em Ribeirão Preto nos primeiros anos de nosso casamento. A mesma receita que ela fazia religiosamente uma vez por mês, sempre dizendo que era para manter as tradições da família. Mas eu percebia que até mesmo essa tradição havia se tornado mecânica, automática, desprovida do carinho que havia nas primeiras vezes que ela preparou o prato. Conversamos sobre o tempo, sobre o trabalho, sobre os planos para as férias, conversas superficiais, protocolo familiar. Diego reclamou do projeto residencial que estávamos desenvolvendo na Zona Oeste. Amanda falou sobre uma viagem que queria fazer com Fernando para Dubai. Caio mal levantou os olhos do celular, respondendo com monossílabos quando alguém se dirigia diretamente a ele. Eu observava tudo aquilo e sentia uma pontada de tristeza, mas não conseguia identificar exatamente o que estava errado. Era como se estivéssemos representando uma peça teatral chamada Família Feliz, mas nenhum de nós realmente acreditasse no próprio papel. Mas eu sentia uma tensão no ar, sabe? Aquela sensação de que algo estava para explodir, como quando você vê nuvens negras se formando no horizonte e sabe que a tempestade está chegando. Havia algo nos olhares que eles trocavam entre si, algo nas conversas que paravam quando eu me aproximava,
algo na forma como evitavam certos assuntos. A bomba veio na sobremesa. Márcia havia preparado pudim de leite, minha sobremesa favorita, aquela que ela fazia nos meus aniversários desde que nos casamos. Estávamos todos ali, a família reunida quando Diego começou a reclamar novamente do projeto da Zona Oeste. Pai, não entendo por que o senhor está demorando tanto para aprovar a construção do residencial. É uma oportunidade de ouro. Temos um terreno privilegiado, o mercado está aquecido. Mas o senhor fica enrolando com essas burocracias desnecessárias. Tentei explicar com a paciência de sempre que construção civil exige cautela, que um projeto residencial de 50 unidades não é brincadeira, que pressa nesse negócio pode custar caro, muito caro, que 40 anos de experiência me ensinaram a não correr riscos desnecessários, principalmente em projetos desse porte. Mas, pai, são exatamente esses 40 anos que estão atrapalhando. O senhor está preso no passado, não entende as dinâmicas do mercado atual. Perdemos clientes todos os dias por causa dessa mentalidade conservadora. A irritação na voz dele estava crescendo. Eu podia ver pelas expressões dos outros que aquela conversa havia sido planejada, que não era espontânea. Havia algo de ensaiado na forma como Diego estava falando, como se tivesse decorado os argumentos. Diego, entendo sua ansiedade, mas experiência não é peso morto, é sabedoria acumulada. Quando você tiver a minha idade, vai entender que nem toda oportunidade que parece boa realmente é. Foi aí que ele explodiu. Não foi uma explosão gradual, uma irritação crescente. Foi instantânea, violenta, descontrolada. Diego bateu a mão na mesa com tanta força que os copos de vinho balançaram, o pudim tremeu no prato, os talheres tilintaram. Chega! Chega dessa conversa de experiência. Chega de ser tratado como criança. Diego se levantou da cadeira, o rosto vermelho de raiva. Pai, o senhor quer saber a verdade. Você não serve para nada. É um velho teimoso que não entende nada do mundo moderno. Por sua causa, a empresa está estagnada. Por sua causa, perdemos clientes. Por sua causa, ninguém nesta família consegue crescer. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Não era apenas a ausência de som, era como se o próprio ar tivesse ficado pesado, espesso, intransponível. Márcia ficou pálida, a mão tremendo segurando a xícara de café. Amanda baixou os olhos, como se de repente a toalha da mesa tivesse se tornado a coisa mais interessante do mundo. Fernando se escondeu atrás da taça de vinho, fingindo que não estava ali. Caio continuou mexendo no celular, mas pude perceber que seus dedos haviam parado de se mover na tela, como se até mesmo ele, perdido em seu mundo virtual, tivesse sido impactado pela brutalidade das palavras do irmão. E eu senti alguma coisa morrer dentro de mim naquele momento. Não foi apenas a mágoa de ouvir aquelas palavras vindas do meu próprio filho. Foi a percepção súbita de que talvez ele estivesse certo. Talvez eu realmente não servisse para nada, pelo menos não como pai. 47 anos trabalhando feito um condenado para dar o melhor para minha família, e era isso que eu recebia em troca? Um filho que me chamava de inútil na frente de todo mundo? Um filho que me desrespeitava publicamente, que me humilhava na minha própria casa, na frente da minha própria esposa? Mas o que mais me doía não eram as palavras em si, era a forma como ele as disse, com convicção, com certeza, como se fosse uma verdade que ele guardava há muito tempo e finalmente tivesse encontrado coragem para expressar. Não respondi, não gritei de volta, não me defendi, apenas me levantei da mesa devagar, peguei o guardanapo de pano, limpei a boca com toda a calma do mundo e disse, com licença. Minha voz saiu mais baixa que o normal, mais controlada que eu esperava. Caminhei até o meu escritório, aquele santuário que havia construído nos fundos da casa. Um ambiente que era só meu, com minha mesa de mogno, minha estante repleta de livros sobre construção civil e administração, minhas plantas baixas penduradas nas paredes, fotografias das obras que mais me orgulhavam ao longo da carreira. Fechei a porta. Me sentei na poltrona de couro que comprei quando a empresa completou 10 anos de sucesso e pela primeira vez em muito tempo, chorei. Chorei como não chorava desde o dia em que meu pai morreu, 20 anos atrás. Chorei como não chorava desde aqueles primeiros anos difíceis em São Paulo, quando eu não sabia se ia conseguir sobreviver na cidade grande.
Mas lágrimas de raiva são diferentes das lágrimas de tristeza. E as minhas, naquele momento, eram pura raiva. Raiva de mim mesmo por ter sido tão ingênuo. Raiva dos meus filhos por serem tão ingratos. Raiva da minha esposa por ter presenciado aquela humilhação sem dizer uma palavra em minha defesa. Raiva de uma vida inteira dedicada às pessoas erradas. Foi então que peguei o telefone fixo da mesa e liguei para Dr. Henrique Silva, meu advogado há mais de 15 anos. Eram 9 horas da noite de um domingo, completamente fora do horário comercial, mas eu sabia que ele atenderia. Henrique era daqueles profissionais da velha escola que entendem que clientes importantes merecem atenção especial independentemente do horário. Roberto, está tudo bem? É domingo. Que horas são? Aconteceu alguma coisa grave? A preocupação na voz dele era genuína. Henrique me conhecia bem o suficiente para saber que eu jamais ligaria num domingo à noite, a não ser que fosse algo muito sério. Doutor Henrique, preciso remarcar uma reunião para amanhã cedo. 1ª hora. Quero alterar meu testamento. Completamente. Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Pude imaginar Henrique tirando os óculos, massageando as têmporas, tentando processar o que eu havia acabado de dizer. Roberto, você está bem? Aconteceu alguma coisa com sua saúde? Com sua família? Por que essa urgência? Aconteceu que eu finalmente abri os olhos, doutor. E não gostei nada do que vi. Desliguei o telefone e fiquei ali, no escuro do escritório, olhando para as fotos na parede. Fotos dos meus filhos pequenos, sorrindo inocentemente para a câmera. Diego, aos 5 anos, segurando um martelo de brinquedo, dizendo que queria ser construtor como o papai. Amanda, aos 7 anos, fantasiada de princesa no Dia das Crianças, me abraçando com aquele carinho puro que só as crianças sabem demonstrar. Caio, aos 3 anos, no meu colo, dormindo depois de um dia na praia. Fotos das formaturas de cada um. Eu sempre ao lado, sempre orgulhoso, sempre acreditando que estava criando pessoas de caráter. Fotos das viagens em família, dos momentos que eu achava que eram felizes. Fotos das conquistas profissionais, sempre com a família ao meu lado, como se fôssemos um time unido. Mas agora, olhando para aquelas imagens com os olhos da realidade cruel, eu via uma verdade diferente. Via uma família que se acostumou a receber sem dar nada em troca. Uma família que me via como um caixa eletrônico ambulante, disponível 24 horas por dia para resolver todos os problemas e satisfazer todos os caprichos. Quantas vezes, ao longo dos anos, eles vieram até mim apenas quando precisavam de alguma coisa? Quando foi a última vez que um dos meus filhos me procurou só para conversar, só para saber como eu estava, só para dividir um momento de carinho sem segundas intenções? Deixe-me contar como cheguei até aqui, porque minha história começou muito longe dessa mansão no Morumbi, muito longe dessa vida de abundância que eu havia construído e que agora descobria estar fundamentada em bases podres. Nasci em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, numa casa de 3 cômodos no bairro Ipiranga. Uma casa simples, de alvenaria, com um quintal pequeno e um pé de manga que minha mãe adorava. Meu pai, Antônio Mendes, era ferroviário da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro. Minha mãe, Dona Conceição, era costureira e trabalhava em casa, sempre com a máquina Singer cantarolando na sala de estar. Éramos pobres, mas dignos. Essa diferença eu aprendi desde cedo, observando como meus pais enfrentavam as dificuldades. Nunca vi meu pai reclamar do trabalho pesado na ferrovia. Nunca vi minha mãe se lamentar por passar noites acordada, costurando para completar a renda familiar. Eles enfrentavam a pobreza como um desafio temporário, não como uma sentença permanente. Aprendi desde criança que dinheiro não cai do céu, que trabalho honesto, por mais pesado que seja, sempre vale a pena, que a dignidade é o bem mais precioso que uma pessoa pode ter. Meu pai sempre dizia: Roberto, ser pobre não é vergonha. Vergonha é ser desonesto. E minha mãe completava: filho, Deus ajuda quem se ajuda. Trabalho duro e caráter reto são as únicas garantias que existem na vida. Eram lições simples, mas profundas. Lições que moldaram minha visão de mundo e que, ironicamente, eu falhei completamente em transmitir para meus próprios filhos. A casa era pequena, mas sempre limpa e organizada. Não tínhamos luxos, mas também não nos faltava o essencial: comida na mesa, roupa limpa,
teto sobre nossas cabeças. Aos domingos, íamos à missa na Igreja do Rosário e depois almoçávamos na casa da minha avó materna, Dona Rosa, uma senhora de 70 anos que fazia o melhor doce de abóbora de Ribeirão Preto. Estudei em escola pública até completar o 2º grau. Era um aluno mediano, não brilhante, mas dedicado. Gostava de matemática e desenho, matérias que mais tarde descobriria serem fundamentais na construção civil. Nas tardes livres, ajudava meu pai em pequenos concertos pela casa, ou acompanhava minha mãe nas compras no centro da cidade. Aos 16 anos, tomei uma decisão que mudaria minha vida para sempre. Decidi vir para São Paulo. Não por aventura ou rebeldia adolescente, mas por necessidade. Ribeirão Preto era uma cidade pequena, com poucas oportunidades para um jovem sem família influente ou recursos financeiros. São Paulo era o futuro, o lugar onde os sonhos se realizavam ou morriam. Lembro do dia em que contei para meus pais sobre minha decisão. Estávamos jantando na cozinha, a mesma cozinha onde havíamos dividido milhares de refeições ao longo dos anos. Meu pai parou de mastigar e me olhou com aqueles olhos cansados de quem trabalha pesado desde os 14 anos de idade. Roberto, São Paulo é uma cidade difícil, uma cidade grande, perigosa. Você tem certeza disso? Tenho, pai. Aqui em Ribeirão não tem futuro para mim. Quero construir alguma coisa, construir uma vida diferente. Minha mãe ficou em silêncio por alguns minutos, mexendo a comida no prato sem comer nada. Finalmente ela levantou os olhos e disse: "Se é isso que você quer, filho, tem nossa bênção. Mas promete uma coisa. Nunca esqueça de onde você veio. Nunca esqueça os valores que aprendeu nesta casa." Prometi, e durante muitos anos cumpri essa promessa. Até o dia em que, sem perceber, comecei a falhar com ela. Vim para São Paulo numa manhã de março de 1978, com R$ 200 no bolso, uma mala de roupas usadas e um sonho imenso na cabeça. Queria construir. Não apenas casas e prédios, mas uma vida, uma família, um futuro que fosse diferente da limitação que eu havia deixado para trás. A cidade me recebeu com uma indiferença cruel. São Paulo, em 1978, era um monstro de concreto em crescimento acelerado, uma metrópole que engolia os sonhos dos ingênuos e cuspia de volta apenas os ossos dos que não conseguiam se adaptar à sua brutalidade. Eu estava determinado a não ser cuspido. Comecei como servente de obra numa construtora na Zona Sul. Acordava às 5 da manhã. Tomava banho gelado numa pensão miserável em Cidade Tiradentes. Tomava um café preto com pão seco e pegava 2 ônibus para chegar ao canteiro de obras quando o sol ainda estava nascendo. O trabalho era pesado. Carregar sacos de cimento, misturar massa, limpar entulho, fazer tudo que os pedreiros mais experientes não queriam fazer. Foram anos duros, muito duros. Mãos calejadas até sangrarem, costas doloridas que mal me deixavam dormir, salário que mal pagava o quarto na pensão e as 2 refeições diárias. Muitas noites eu me deitava na cama estreita e dura, perguntando se havia feito a escolha certa ao deixar Ribeirão Preto. Mas eu tinha algo que muita gente não tem: determinação. Uma determinação quase selvagem de vencer, de provar para mim mesmo e para o mundo que um menino pobre do interior podia construir alguma coisa grande. Enquanto os outros serventes reclamavam do trabalho, do salário, das condições, eu prestava atenção em tudo: como misturar a massa na proporção certa, como assentar um tijolo para que a parede ficasse perfeitamente alinhada, como ler uma planta baixa, como calcular a quantidade de material necessária para cada etapa da obra. À noite, depois de 12 horas de trabalho braçal, eu estudava. Comprava livros usados no sebo da Rua São Caetano sobre construção civil, engenharia, administração. Fazia cursos técnicos nos fins de semana, mesmo quando meu corpo pedia descanso. Aprendi a desenhar plantas, a calcular estruturas, a entender os segredos da construção que iam muito além do que qualquer faculdade poderia ensinar. Em 2 anos, fui promovido a pedreiro. Em mais 2 anos, estava encarregado de uma equipe de 10 homens. Em mais 3 anos, era mestre de obras, responsável por coordenar projetos inteiros. Cada promoção foi conquistada com suor, dedicação e uma competência que eu desenvolvia não apenas trabalhando,
mas estudando obsessivamente tudo que se relacionava com meu ofício. Foi numa obra em Moema, em 1985, que conheci Márcia. Ela tinha 19 anos e trabalhava como secretária numa empresa de contabilidade que ficava na mesma rua do prédio que estávamos construindo. Todos os dias, no horário do almoço, ela passava em frente ao canteiro de obras a caminho da padaria, onde comprava um lanche. Márcia era diferente das outras mulheres que eu conhecera até então. Bonita de uma forma natural, sem artifícios, com os olhos castanhos que pareciam enxergar diretamente na alma das pessoas. Mas o que mais me atraiu nela não foi a beleza física, foi a forma como me tratava com respeito, mesmo eu sendo apenas um mestre de obras coberto de pó de cimento. Levei 3 meses para criar coragem de falar com ela. 3 meses observando de longe, criando fantasias sobre como seria nossa primeira conversa, imaginando se uma moça educada como ela se interessaria por um homem rústico como eu. Quando finalmente me aproximei, minhas mãos estavam tremendo e minha voz falhou na primeira tentativa. Desculpa incomodar, senhorita. Meu nome é Roberto. Queria saber se a senhorita não gostaria de tomar um café comigo algum dia. Ela sorriu. Um sorriso simples, mas que iluminou meu mundo. Claro, Roberto. Que tal sábado à tarde? Nosso primeiro encontro foi num café na Rua Augusta. Conversamos por 4 horas seguidas sobre tudo e sobre nada. Ela me contou sobre sua família, sobre seus sonhos de estudar psicologia, sobre os livros que gostava de ler. Eu falei sobre Ribeirão Preto, sobre meus pais, sobre meu sonho de ter minha própria empresa de construção civil. Você vai conseguir, Roberto. Posso ver nos seus olhos que vai conseguir. Essa frase dela ficou gravada na minha memória. Durante todos os anos difíceis que se seguiram, sempre que eu estava prestes a desistir, lembrava da confiança nos olhos dela quando disse aquelas palavras. Namoramos por 1 ano. 1 ano de encontros simples, passeios no parque, idas ao cinema, longas conversas sobre o futuro que queríamos construir juntos. Márcia era tudo que eu havia sonhado numa companheira. Inteligente, carinhosa, compreensiva com minhas limitações financeiras, mas ao mesmo tempo ambiciosa o suficiente para me incentivar a sonhar grande. Nos casamos numa cerimônia simples na igreja Nossa Senhora do Brasil, no Jardim América. Márcia usava um vestido que ela mesma costurou, inspirado numa foto de revista. Eu estava de terno alugado, nervoso como nunca estive na vida, mas completamente apaixonado. A festa foi na casa da minha sogra, Dona Carmen, com 30 convidados, sanduíches feitos em casa e um bolo de 2 andares que custou o equivalente ao meu salário de uma semana. Foram os momentos mais felizes da minha vida até então. Finalmente, eu tinha uma família própria, alguém que acreditava em mim, alguém por quem valeria a pena lutar ainda mais. Os primeiros anos de casamento foram difíceis financeiramente, mas maravilhosos emocionalmente. Morávamos num apartamento de 2 cômodos em Guaianases, mobiliado com peças que comprávamos aos poucos, quando sobrava um dinheiro extra. Márcia engravidou do Diego logo no primeiro ano de casamento, e eu sabia que precisava correr atrás de uma renda maior. Foi então que decidi dar o passo mais arriscado da minha vida: abrir minha própria construtora. A ideia havia nascido durante uma das muitas noites em que ficávamos acordados conversando sobre o futuro. Eu trabalhava como mestre de obras há 5 anos. Conhecia o negócio por dentro e por fora, tinha contatos no setor, sabia onde encontrar bons profissionais. Márcia, sempre prática, fez as contas. Se eu conseguisse 2 ou 3 contratos pequenos por mês, ganharia muito mais do que como funcionário. Roberto, você tem conhecimento, tem experiência, tem honestidade. São as 3 qualidades mais importantes para quem quer ter sucesso neste ramo. Eu acredito em você. Peguei tudo que tinha economizado em 7 anos de trabalho. 15 mil reais, uma fortuna para mim naquela época. Pedi um empréstimo no banco que me deixou endividado por 5 anos, com juros que me tiravam o sono todas as noites. Aluguei um galpãozinho na Zona Leste, comprei algumas ferramentas básicas e mandei fazer umas placas simples. Mendes Construções, reformas e obras em geral. Roberto Mendes. A Mendes Construções nasceu assim: um homem, uma bancada, algumas ferramentas e muita vontade de vencer. E medo. Muito medo também. Medo de falir, medo de não conseguir pagar as contas.
Medo de decepcionar a esposa grávida que havia depositado toda a sua confiança em mim. Os primeiros trabalhos eram pequenos e humildes. Reformas residenciais, muros, lajes, pequenos consertos. Eu mesmo colocava a mão na massa, porque não tinha dinheiro para contratar funcionários. Trabalhava de segunda a sábado, das 7 da manhã às 6 da tarde. Depois ia para casa ajudar Márcia com os preparativos para a chegada do nosso primeiro filho. Márcia me ajudava com a parte administrativa, fazia os orçamentos à mão em folhas de caderno, controlava as contas a pagar e a receber numa caderneta escolar. Quando Diego nasceu, ela levava o bebê para o escritório improvisado e o berço ficava num canto da sala, enquanto ela trabalhava na papelada e eu estava nas obras. Foram tempos difíceis, mas ao mesmo tempo os mais recompensadores da minha vida. Cada contrato novo era uma vitória. Cada cliente satisfeito era uma conquista pessoal. Cada real que sobrava no final do mês era uma prova de que eu estava no caminho certo. Pouco a pouco as coisas foram melhorando. A qualidade do meu trabalho falava por si. Eu nunca aceitei fazer nada pela metade. Nunca usei material de segunda categoria. Nunca atrasei uma obra por desleixo. Clientes satisfeitos me indicavam para outros clientes. Vizinhos viam o resultado das minhas reformas e me procuravam para fazer trabalhos semelhantes. Em 2 anos, já tinha uma equipe fixa de 5 funcionários. Em 5 anos, eram 10. Em 10 anos, erguíamos nosso primeiro prédio residencial, um edifício de 4 andares em Santo André que me deu mais orgulho que qualquer conquista posterior. Foi durante a construção desse primeiro prédio que mudamos para uma casa própria, também em Santo André. Nada luxuoso, mas nossa. 3 quartos, sala, cozinha, quintal, onde Diego podia brincar. Pela primeira vez desde que saí da casa dos meus pais, eu tinha um endereço definitivo, um lugar que realmente era meu. Nessa época, Amanda nasceu. Uma menina linda, de olhos verdes como a mãe, mas com meu temperamento teimoso. Diego, com 7 anos, adorou ter uma irmãzinha. Eu trabalhava ainda mais, porque agora tinha 4 bocas para alimentar e 2 futuros para garantir. Chegava em casa exausto, mas feliz. Sentia que estava construindo algo sólido, duradouro, que deixaria um legado para meus filhos. Mas foi nessa época que cometi meu primeiro erro grave. Um erro que me custaria muito caro anos depois, embora eu não percebesse isso na ocasião. Comecei a compensar minha ausência com presentes. Eu trabalhava tanto, passava tantas horas longe de casa, que sempre que chegava tentava compensar o tempo perdido com mimos materiais. Cada vez que perdia um evento escolar por causa do trabalho, comprava um brinquedo para o Diego ou para a Amanda. Cada vez que chegava tarde em casa, trazia um agrado. Cada vez que não podia passar um fim de semana com as crianças, deixava dinheiro extra para eles se divertirem. Na minha cabeça, estava sendo um bom pai. Estava provendo não apenas o necessário, mas também alguns luxos que eu nunca tive. Estava dando a meus filhos uma infância melhor que a minha, com mais oportunidades, mais conforto, mais facilidades. Não percebi que estava ensinando uma lição perigosa, que amor se compra, que atenção se substitui com dinheiro, que pai existe para prover e não para educar. Não percebi que estava criando uma relação baseada em trocas materiais ao invés de vínculos afetivos genuínos. Caio veio 6 anos depois, quando Amanda já estava na escola e a empresa estava consolidada. Eu tinha 36 anos, finalmente podíamos respirar um pouco financeiramente, e achava que agora seria mais fácil ser pai porque tinha mais recursos. Compramos uma casa maior em São Bernardo do Campo, matriculamos as crianças nas melhores escolas particulares da região, começamos a fazer viagens nas férias, sempre para lugares que eu sonhara conhecer quando era criança, mas nunca pude. Parques temáticos, praias no Nordeste, cidades históricas de Minas Gerais. Mas o erro que havia começado com Diego e Amanda se repetiu de forma ainda mais intensa com Caio. Por ser o caçula, por nascer quando a situação financeira estava mais confortável, ele cresceu literalmente sem conhecer limitações materiais. Caio nunca ouviu um "não podemos comprar isso agora". Nunca ouviu "vamos esperar o mês que vem". Nunca ouviu "esse brinquedo está muito caro". Desde pequeno, tudo que ele queria aparecia como por mágica. O videogame mais moderno, os tênis mais caros, as roupas de marca que os colegas da escola usavam. Diego cresceu achando que o mundo lhe devia alguma coisa.
Mas pelo menos teve que trabalhar um pouco para conseguir certas coisas. Na adolescência, eu exigia que ele tivesse boas notas para ganhar presentes maiores. Não muito, mas alguma contrapartida eu cobrava. Com Amanda, foi parecido. Ela sempre foi estudiosa por natureza, então as recompensas vinham fácil. Mas pelo menos ela precisava mostrar resultado na escola para manter os privilégios. Caio não. Caio ganhou tudo de graça, sem precisar provar nada, sem precisar conquistar nada. E quando ele começou a ter problemas na escola, eu resolvia com dinheiro. Contratava professor particular, mudava de colégio, pagava cursinho especial. Nunca exigi que ele enfrentasse as consequências dos próprios erros. Na adolescência, o padrão se intensificou. Diego queria um carro aos 18 anos. Comprei um Honda Civic 0 km. Amanda queria uma festa de 15 anos grandiosa. Alugei uma casa de eventos e gastei uma fortuna. Caio queria um computador de última geração para jogos. Comprei o melhor que existia no mercado. Sempre com a justificativa de que estava investindo na felicidade dos meus filhos, de que estava dando a eles oportunidades que eu não tive, de que um pai trabalhador deve recompensar a família pelos sacrifícios que todos fazem juntos. Mas a verdade é que eu não estava educando, estava comprando paz de espírito. Era mais fácil resolver tudo com dinheiro do que sentar e conversar, mais fácil dar presentes do que dar atenção, mais fácil ser o pai bonzinho que sempre diz sim do que o pai responsável que às vezes precisa dizer não. Quando Diego se formou na faculdade, o presente foi uma viagem para a Europa. Quando Amanda se casou, pagamos uma cerimônia de R$100.000 num resort em Campos do Jordão, com 200 convidados e lua de mel nas Ilhas Maldivas. Quando Caio completou 21 anos, o presente foi um apartamento quitado num bairro nobre, que ele nunca chegou a usar porque preferiu continuar morando em casa. E eles, meus filhos queridos, foram se acostumando com essa dinâmica perversa. Foram aprendendo que Roberto Mendes era um recurso ilimitado, sempre disponível para resolver qualquer problema financeiro, satisfazer qualquer capricho, bancar qualquer aventura maluca. Pior ainda, foram aprendendo que não precisavam demonstrar gratidão, carinho ou sequer respeito para continuar recebendo tudo isso. Bastava existir, bastava ser filho do Roberto, bastava aparecer quando precisassem de alguma coisa. O que me doía mais não eram os gastos. Aos 50 anos, a Mendes Construções já era uma empresa sólida, com faturamento anual na casa dos milhões, carteira de clientes estabelecida, reputação consolidada no mercado. Dinheiro eu tinha de sobra. O que me doía era perceber, aos poucos, que havia criado uma família de parasitas. Pessoas que só se aproximavam de mim quando precisavam de alguma coisa, que me tratavam como um funcionário da casa, responsável apenas por manter o padrão de vida alto que eles achavam que mereciam por direito de nascimento. Mas eu fingia que não via. Ou melhor, eu não queria ver. É mais fácil manter a ilusão de que somos uma família feliz do que enfrentar a realidade de que construímos nossa felicidade em bases podres. Criava desculpas para todos os comportamentos problemáticos. Diego está passando por uma fase difícil, eu dizia quando ele chegava bêbado em casa aos 25 anos. Amanda precisa de tempo para encontrar seu caminho. Eu justificava quando ela abandonou o terceiro emprego em 2 anos. Caio ainda está se descobrindo. Eu explicava quando ele gastou R$15.000 em jogos online num único mês. Sempre havia uma desculpa, sempre havia uma justificativa, sempre havia uma forma de transformar irresponsabilidade em circunstância especial que merecia compreensão e apoio financeiro adicional. Márcia também foi se acomodando nessa dinâmica. Deixou de trabalhar quando Diego nasceu e nunca mais voltou, mesmo quando as crianças já estavam grandes. Prefiro me dedicar integralmente à família, ela dizia, como se gerenciar uma casa com empregadas domésticas e cuidar de filhos adultos fosse uma ocupação de tempo integral. Aos poucos, Márcia foi se transformando numa espécie de gerente da casa e coordenadora dos gastos familiares. Ela organizava a vida de todo mundo, resolvia os problemas práticos, mas sem produzir nada próprio. Gastava fortunas em roupas, salão de beleza, viagens com as amigas, tratamentos de estética. Sempre justificava tudo dizendo que merecia, depois de tantos anos, se sacrificando pela família.
como se manter uma casa com todas as facilidades possíveis fosse um sacrifício, como se viver sem trabalhar, sem preocupações financeiras, sem responsabilidades além das próprias vontades, fosse uma forma de martírio que precisava ser compensada. E eu pagava tudo, sempre pagava tudo, com um sorriso no rosto e uma sensação crescente de vazio na alma. Porque o que eu realmente queria, o que minha alma gritava por dentro, era ser amado pelo que eu era, não pelo que eu podia dar. Queria ser procurado pela minha companhia, não pela minha conta bancária. Queria ser respeitado pela minha trajetória, não usado como fonte de recursos, mas admitir isso significaria admitir que havia falhado como pai, como marido, como líder da família. Significaria reconhecer que passara a vida inteira construindo relacionamentos superficiais, baseados em conveniência material. Até aquele domingo, até aquela frase, "Você não serve para nada." 47 anos de trabalho, suor e sacrifício, resumidos em 5 palavras de desprezo, pronunciadas pelo meu próprio filho, na frente da minha própria família, na minha própria casa. No meio de um almoço que eu estava pagando, numa casa que eu construí, dirigindo-se a um homem que dedicou a vida inteira a satisfazer todos os caprichos dele. Foi nesse momento que eu finalmente enxerguei a verdade. Diego estava certo. Eu realmente não servia para nada. Como pai, eu havia falhado miseravelmente. Na segunda-feira de manhã, cheguei ao escritório do Dr. Henrique Silva às 8 horas em ponto. Henrique era um homem de 60 anos, cabelos grisalhos, óculos de aro grosso, aquele tipo de advogado da velha escola que inspira confiança só pela postura. Ele me recebeu com aquela cara de preocupação que eu conhecia bem. O escritório dele refletia sua personalidade. Sóbrio, elegante, sem ser ostensivo, repleto de livros de direito e diplomas nas paredes. Uma mesa de mogno antiga, poltronas de couro confortáveis, um clima de seriedade profissional que sempre me tranquilizava. "Roberto, você tem certeza disso? Alterar um testamento é uma decisão muito séria. Você está magoado, é compreensível, mas decisões tomadas no calor da emoção podem ser irreversíveis." Henrique me conhecia há 15 anos. Sabia que eu não era uma pessoa impulsiva, que sempre pensava muito antes de tomar decisões importantes. Por isso, minha ligação desesperada no domingo à noite o havia preocupado. "Dr. Henrique, eu não estou magoado. Estou lúcido. Pela primeira vez em muito tempo, estou completamente lúcido." Expliquei para ele o que havia acontecido no domingo. Contei sobre a frase do Diego, sobre a reação da família, sobre minha conclusão de que havia falhado como pai e como homem. Não por ser ausente ou negligente, mas por ser permissivo demais, por confundir amor com condescendência. "Quero tirar todos os meus filhos do testamento, doutor. Tudo vai para uma instituição de caridade. Eles que se virem na vida, como eu me virei." Henrique me olhou por cima dos óculos, fazendo aquela expressão que advogados experientes fazem quando estão processando informações complexas. "Roberto, pense bem no que está dizendo. Você está falando de 50 milhões de reais. Sua empresa, suas propriedades, seus investimentos, tudo isso vai deixar sua família numa situação muito difícil." "Minha família está numa situação muito difícil faz tempo, doutor. A diferença é que agora ela vai perceber." "Mas, Roberto, seus filhos sempre foram dependentes financeiramente de você. Eles não sabem como é lutar pela vida. Isso pode destruí-los completamente. Pode destruí-los ou pode salvá-los. Não sei. Só sei que do jeito que está, eles já estão destruídos. Destruídos como seres humanos." Henrique pegou um bloco de notas e começou a rabiscar algumas anotações, organizando os pensamentos. "E sua esposa? Márcia também vai ficar sem nada?" "Márcia tem direito à meação. Metade dos bens adquiridos durante o casamento são dela por lei. Não posso tirar isso. Mas a parte que me cabe no testamento, sim." Mas Henrique era um bom advogado e, mais importante, um amigo que se importava comigo. Ele não estava ali apenas para executar ordens, mas para me aconselhar da melhor forma possível. "Roberto, vamos fazer o seguinte. Antes de tomar uma decisão tão radical, que tal fazer uma pequena investigação? Contratar um detetive particular, descobrir realmente como seus filhos se comportam quando você não está por perto? Às vezes, a realidade é diferente do que imaginamos.
Pode ser melhor ou pode ser pior. Mas pelo menos você vai tomar a decisão baseada em fatos, não em emoções. A princípio, achei a ideia absurda. Investigar minha própria família? Que tipo de pai faz isso? Que tipo de família chegou a um ponto em que precisa de detetives para descobrir quem realmente são as pessoas que moram na mesma casa? Mas depois pensei melhor. Que tipo de filho chama o próprio pai de inútil na frente de todo mundo? Que tipo de família chegou a um ponto em que isso é possível, é aceitável, é apenas mais um domingo qualquer? Está bem, doutor. Vamos fazer essa investigação, mas quero tudo. Quero saber como eles gastam meu dinheiro. O que fazem quando acham que ninguém está vendo? Como falam de mim quando não estou presente? Quero a verdade completa, mesmo que ela seja pior do que imagino. Roberto, tenho contato com um profissional muito competente. Marcos Pereira, ex-policial civil, especialista em investigações familiares. Homem discreto, ético, que entrega relatórios detalhados e documentados. Posso ligar para ele agora mesmo. Foi assim que conheci Marcos Pereira 1 hora depois, ali mesmo no escritório do Henrique. Um homem baixo, uns 50 anos, cabelos grisalhos, olhos pequenos e inteligentes. Daqueles que você esquece 5 minutos depois de conhecer, o que provavelmente era uma vantagem na profissão dele. Marcos ouviu minha história com atenção profissional, fazendo perguntas precisas, anotando detalhes importantes num caderninho preto que tirou do paletó. Senhor Roberto, o senhor quer saber o que exatamente? Preciso entender o escopo do trabalho para fazer um orçamento adequado. Quero saber quem meus filhos realmente são, Marcos. Como falam de mim quando não estou presente. Como gastam meu dinheiro. O que fazem da vida quando acham que ninguém está observando. Quero saber se minha esposa participa de alguma coisa que eu deveria saber. Quero a verdade, toda ela, mesmo que doa. Entendo. Vou precisar de 2 semanas para fazer um trabalho completo. Vou seguir cada um deles, documentar comportamentos, gravar conversas quando possível dentro da legalidade, investigar movimentações financeiras. Vai ser um relatório detalhado. Marcos, quanto custa a verdade? Neste caso, R$ 10.000. Metade agora, metade na entrega do relatório. Paguei os 5.000 na hora, em dinheiro vivo. Saí do escritório do Henrique com uma sensação estranha, como se estivesse traindo minha própria família. Mas, ao mesmo tempo, sentia que finalmente estava fazendo algo concreto para entender a situação. As 2 semanas seguintes foram as mais tensas da minha vida. Eu continuava minha rotina normal, trabalhando na empresa, voltando para casa, jantando com a família. Mas agora observava tudo com olhos diferentes. Cada gesto, cada palavra, cada olhar trocado entre eles tinha um significado potencialmente sinistro. Diego continuava arrogante, mas agora eu prestava atenção nas sutilezas. Na forma como ele falava sobre a empresa quando achava que eu não estava ouvindo. Na forma como tratava os funcionários quando eu não estava presente. Na forma como manejava informações sensíveis sobre nossos projetos. Amanda continuava gastando meu dinheiro como se fosse água, mas agora eu observava os detalhes. Que tipo de gastos ela fazia, onde gastava, com que frequência? E principalmente como justificava esses gastos para a mãe, que por sua vez os justificava para mim. Caio continuava trancado no quarto, mas agora eu prestava atenção nos horários, nos ruídos, nas idas e vindas estranhas. Que tipo de jogos eram esses que ocupavam 18 horas do dia dele? Por que ele sempre parecia nervoso quando eu passava perto do quarto? Por que alguns objetos da casa estavam mudando de lugar ou simplesmente desaparecendo? E Márcia? Márcia continuava representando o papel da esposa dedicada, mas agora eu observava as inconsistências. As conversas telefônicas que paravam quando eu entrava na sala. Os bilhetes que ela escondia rapidamente quando eu me aproximava. A forma como ela defendia comportamentos indefensáveis dos nossos filhos. Era como viver numa peça de teatro, onde você suspeita que todos os outros atores sabem algo que você não sabe, onde você é o único que está interpretando seu papel de forma sincera, enquanto todos os outros estão fingindo. 2 semanas depois, numa terça-feira chuvosa de agosto, Marcos me ligou. Senhor Roberto, o trabalho está concluído. Podemos nos encontrar no escritório do Dr. Henrique às 3 da tarde? Pode ser agora. Não aguento mais esperar. Claro, estou chegando lá.
O que Marcos descobriu nas 2 semanas de investigação foi pior do que eu imaginava. Muito pior. Se eu pensava que havia tocado o fundo do poço da decepção familiar, descobri que ainda havia subsolo para descer. Começou por Diego, meu filho mais velho, que eu achava que estava aprendendo o negócio devagar, estava na verdade tentando me sabotar ativamente. Marcos tinha fotos dele se encontrando com representantes de empresas concorrentes em cafés discretos no centro da cidade. Tinha gravações dele oferecendo informações sobre nossos orçamentos em troca de propinas. Seu filho Diego recebeu nos últimos 6 meses R$ 15 mil da construtora Almeida e 10 mil da construtora Silva para vazar informações sobre licitações que vocês estavam disputando. Marcos explicou, mostrando comprovantes bancários. Ele tem uma conta corrente separada que o senhor não conhece. Mas isso não era tudo. Marcos descobriu que Diego havia falsificado minha assinatura em 2 contratos menores, desviando o dinheiro para a conta pessoal dele. Tinham documentos, tinham perícias grafológicas, tinham tudo devidamente documentado. Além disso, senhor Roberto, seu filho anda dizendo para os funcionários da empresa que o senhor está ficando senil e que em breve ele vai assumir o controle total dos negócios. Tenho gravações dele falando isso para o encarregado da obra da Vila Madalena. Senti meu estômago afundar. Não era apenas traição financeira, era traição pessoal, profissional, humana. Diego não estava apenas me roubando. Estava tentando destruir minha reputação para facilitar uma tomada de poder. O relatório sobre Amanda foi igualmente devastador. Minha filha usava o cartão corporativo da empresa não só para suas despesas pessoais, mas para bancar o estilo de vida luxuoso do marido. Fernando, descobriu Marcos, nem sequer fingia procurar trabalho. Passava os dias em clubes, bares, cassinos e casas de massagem, sempre às custas da minha conta. Nos últimos 3 meses, Amanda gastou R$ 87 mil em cartão corporativo. Deste valor, mais de 60 mil foram gastos diretos do Fernando. Apostas em cassinos clandestinos, programas com prostitutas de luxo, roupas masculinas de grife. Mas havia mais. Amanda estava tendo um caso extraconidal com Rogério Tavares, um empresário casado que frequentava nossa casa há anos, amigo da família que eu considerava pessoa de confiança. Fernando sabia da traição e fingia que não via, contanto que o dinheiro continuasse chegando. Tenho fotos dos encontros deles num motel na Vila Olímpia. Tenho registros de que ela gasta dinheiro do cartão corporativo para pagar os encontros. O marido dela não apenas sabe como participa da farsa, inventando desculpas quando ela precisa se ausentar. Era um esquema sórdido de corrupção moral, financiada com meu dinheiro. Minha filha traindo o casamento às minhas custas, o genro me roubando conscientemente, um amigo me traindo dentro da minha própria casa. Mas foi o relatório sobre Caio que realmente me chocou. Meu filho caçula não estava apenas viciado em jogos online. Estava vendendo objetos de valor da nossa casa para pagar dívidas de apostas progressivamente maiores. Senhor Roberto, seu filho tem uma dívida de R$ 120 mil com sites de apostas internacionais. Para pagar parte dessa dívida, ele vendeu diversos objetos da casa dos senhores. Marcos me mostrou uma lista detalhada. O relógio Rolex que comprei no meu aniversário de 60 anos, vendido por R$ 3 mil num site de leilões online. A coleção de vinhos que eu guardava na adega, vendida garrafa por garrafa para um comerciante do centro. Várias peças de arte que decoravam a casa, substituídas por imitações baratas compradas em camelôs. Até mesmo algumas joias da sua esposa desapareceram, Sr. Roberto. Ela ainda não percebeu porque seu filho as substituiu por bijuterias idênticas. Caio havia transformado nossa casa num depósito de mercadorias que ele liquidava conforme suas necessidades financeiras, e fazia isso com uma frieza impressionante, calculando exatamente quais objetos eu demoraria mais para notar que haviam sumido. Tem mais, Sr. Roberto. Seu filho tentou pegar um empréstimo de R$ 50 mil usando a casa dos senhores como garantia. Falsificou documentos, mas o banco descobriu a fraude antes de liberar o dinheiro. Marcos me entregou os relatórios numa pasta preta, com fotos, documentos, gravações, tudo meticulosamente organizado. Fiquei trancado no escritório da empresa até às 11 da noite, lendo e relendo cada página,
cada evidência da minha falência como pai. Cada foto era uma punhalada. Diego sorrindo enquanto recebia dinheiro de um concorrente. Amanda beijando outro homem enquanto eu pagava a conta. Caio empacotando objetos da minha casa para vender na rua. Cada documento era uma confirmação de que eu havia criado monstros. Pessoas capazes de me trair, me roubar, me humilhar sem qualquer remorso ou hesitação. Cada gravação era um soco no estômago. Ouvir meus próprios filhos falando de mim com desprezo, fazendo piadas da minha ingenuidade, planejando como extrair mais dinheiro de mim. Mas a investigação ainda não havia terminado. A parte mais dolorosa estava por vir. Senhor Roberto, tem mais uma coisa. Sobre sua esposa, Márcia, minha companheira de quase 50 anos. A mulher que me apoiou quando não tínhamos nada, que dividiu comigo os sonhos e as conquistas. A mulher que eu amava mais que tudo na vida. O que poderia haver sobre Márcia? Ela sabe de tudo, senhor. Dos desvios do Diego, dos gastos da Amanda, dos roubos do Caio. Não só sabe como ajuda a encobrir. É ela quem coordena os esquemas. Senti o chão desabar debaixo dos meus pés. A mulher em quem eu mais confiava no mundo, a pessoa que dividia a cama comigo todas as noites, era a mentora intelectual da conspiração contra mim. Como assim coordena? Foi ela quem ensinou o Diego a falsificar sua assinatura, Sr. Roberto. Praticaram durante semanas na mesa da cozinha. Foi ela quem deu o cartão corporativo para a Amanda, inventando desculpas sobre gastos familiares legítimos. Foi ela quem inventou as histórias sobre os objetos que o Caio vendeu, dizendo que tinha levado para concerto ou que estavam guardados em outro lugar. Márcia era a mente por trás de tudo. A pessoa que transformou minha família numa organização criminosa dedicada a me explorar da forma mais eficiente possível. Tem mais, Sr. Roberto. Ontem à noite eles se reuniram na sua casa para conversar sobre o senhor. Consegui gravar a conversa inteira. Marcos me entregou um pequeno gravador digital. Com as mãos tremendo de raiva e tristeza, apertei o play. A voz da Márcia ecoou no escritório silencioso. Seu pai está ficando cada vez mais desconfiado. Domingo ele ficou muito estranho depois da discussão. Vocês precisam maneirar um pouco nos próximos tempos. A voz do Diego. Desconfiado de quê, mãe? Ele é um velho ingênuo que só pensa em trabalhar. Nem percebe que estamos levando ele na conversa há anos. A voz da Amanda. O problema é que domingo você exagerou, Diego. Não precisava humilhar ele daquele jeito na frente de todo mundo. Agora ele pode ficar paranoico. A voz do Caio. Vocês estão dramatizando. O velho é idiota mesmo. Ontem vendi mais 2 garrafas de vinho dele. Peguei as mais caras da adega. Ninguém vai sentir falta. A voz da Márcia novamente. Caio, você precisa ter mais cuidado. E se ele descobrir? E se resolver contar os vinhos? A voz do Diego. Mãe, relaxa. Ele confia na senhora cegamente. A senhora pode roubar a casa inteira que ele vai achar uma desculpa para justificar. Risos. Risos da minha própria família fazendo piada da minha ingenuidade. Risos de pessoas que me consideravam um idiota útil, uma fonte de renda que precisava ser manejada com cuidado para continuar produtiva. A voz da Amanda. O importante é manter ele satisfeito. Eu vou passar lá amanhã, dar uns abraços, falar que senti falta dele. Homem da idade dele fica todo derretido com essas coisas. A voz do Caio. Eu também vou fingir que estou procurando emprego. Vou deixar alguns currículos espalhados no quarto, deixar ele ver. Aí peço mais um dinheiro para roupas de entrevista. A voz da Márcia. Perfeito. E você, Diego, vai pedir desculpas pela discussão de domingo. Vai dizer que estava estressado com o trabalho, que respeitou muito o pai, essas coisas que ele gosta de ouvir. Mais risos. Mais piadas sobre minha necessidade patética de ser respeitado e amado pelos próprios filhos. A conversa continuou por mais 20 minutos. 20 minutos de planejamento detalhado sobre como continuar me explorando de forma eficiente. 20 minutos de estratégias para manter a farsa familiar funcionando. 20 minutos da minha família discutindo como me manipular emocionalmente para continuar financiando seus vícios e crimes. Desliguei o gravador e fiquei ali, no silêncio do escritório, sentindo algo morrer dentro de mim. Não era raiva que eu sentia naquele momento. Era uma tristeza profunda, infinita. A tristeza de descobrir que a vida inteira que construí era uma mentira.
50 anos trabalhando feito um animal para dar o melhor para pessoas que me viam como um palhaço. 50 anos amando pessoas que fingiam me amar de volta. 50 anos construindo uma família que era, na verdade, uma sociedade criminosa dedicada a me explorar. Marcos me olhava com pena profissional. Provavelmente já havia visto muitos casos parecidos ao longo da carreira. Senhor Roberto, eu sinto muito. Sei que não é fácil ouvir essas coisas. Não precisa sentir, Marcos. Você só fez seu trabalho, e fez muito bem feito. Paguei os R$ 5.000 restantes e fiquei sozinho no escritório até de madrugada, olhando para a cidade lá embaixo, para as luzes dos prédios, para o movimento das avenidas, pensando em quantas outras famílias, naquele momento, estavam vivendo mentiras parecidas com a minha. Quantos outros pais estavam sendo enganados pelos próprios filhos? Quantos outros homens estavam sendo traídos pelas próprias esposas? Quantas outras pessoas dedicavam a vida inteira a amar pessoas que não mereciam esse amor? Quando cheguei em casa, eram quase 3 da manhã. A casa estava silenciosa, todos dormindo o sono tranquilo de quem tem a consciência em paz. Caminhei pelos cômodos devagar, olhando para cada objeto, cada móvel, cada foto, tudo comprado com meu trabalho, com meu suor, tudo servindo de cenário para a farsa que minha família representava há anos. Entrei no quarto. Márcia dormia profundamente, virada para o lado, respirando de forma tranquila, o cabelo espalhado no travesseiro, o rosto relaxado, uma expressão de serenidade completa. Como conseguia dormir tão bem alguém que havia me traído de forma tão cruel? Como conseguia dividir a cama comigo, me dar beijos de boa noite, me desejar bom dia, sabendo que estava coordenando uma conspiração contra mim? Olhei para aquela mulher que eu amava há quase 50 anos e percebi que não a conhecia. A Márcia que dormia ali era uma estranha que havia usurpado o lugar da minha esposa verdadeira. Uma atriz profissional que interpretava o papel de esposa dedicada com perfeição impressionante. Não dormi naquela noite. Fiquei sentado na poltrona do quarto, olhando para ela dormir, sentindo que estava vivendo ao lado de uma inimiga disfarçada de companheira. Às 6 da manhã saí de casa sem fazer ruído, sem tomar café, sem deixar bilhete. Pela primeira vez em 15 anos, não avisei onde estava indo. Cheguei na empresa e liguei para Dr. Henrique. Doutor, quero que convoque uma reunião familiar para sábado. Todos presentes, sem exceção. Tenho algo muito importante para comunicar. Roberto, você vai contar para eles sobre a investigação? Vou contar sobre muito mais que isso, doutor. Chegou a hora da verdade. Os dias que se seguiram foram estranhos de uma forma quase surreal. Eu continuava minha rotina normal, trabalhando na empresa, voltando para casa, jantando com a família. Mas agora, era como se eu fosse um ator representando um papel numa peça teatral absurda. Observava cada gesto, cada palavra, cada olhar dos meus filhos e da minha esposa com olhos completamente diferentes. Não eram mais minha família. Eram criminosos que eu estava estudando, coletando evidências adicionais, preparando minha estratégia de confronto. Diego continuava arrogante, falando sobre os novos rumos que a empresa precisava tomar. Mas agora eu via a arrogância pelo que realmente era. A confiança de alguém que acha que está ludibriando um idiota com sucesso. Amanda continuava gastando meu dinheiro como se fosse água, sempre com uma desculpa na ponta da língua. Mas agora eu via as desculpas pelo que realmente eram. Mentiras ensaiadas para justificar roubos sistemáticos. Caio continuava trancado no quarto, saindo apenas para as refeições, sempre com aquele ar de superioridade de quem acha que está levando vantagem em tudo. Mas agora eu via a superioridade pelo que realmente era, o desprezo de um ladrão pelo próprio pai. E Márcia? Márcia continuava representando o papel da esposa dedicada com uma perfeição que me deixava impressionado, perguntando sobre meu dia, preparando minhas refeições preferidas, fingindo preocupação quando eu dizia que estava cansado. Era uma performance magistral. Se eu não tivesse as evidências, se não tivesse ouvido as gravações, jamais suspeitaria que por trás daquela fachada de carinho conjugal havia uma mente criminosa coordenando a exploração sistemática da minha boa-fé. Na quinta-feira, 2 dias antes da reunião familiar, Márcia me fez uma pergunta que quase me fez gargalhar de nervoso. Roberto, você está bem? Está parecendo distante essa semana.
A pergunta era genuinamente engraçada. A coordenadora de uma conspiração contra mim querendo saber se eu estava bem. A mentora intelectual da traição familiar fingindo preocupação com meu estado emocional. Estou ótimo, Márcia. Melhor do que estive em muito tempo. Tem certeza? Você parece preocupado com alguma coisa. Não estou preocupado, estou esclarecido. Ela me olhou com aquela expressão de esposa dedicada que havia aperfeiçoado ao longo dos anos. Esclarecido sobre o quê? Sobre muitas coisas, Márcia. Muitas coisas que eu deveria ter enxergado há muito tempo. Percebi uma sombra de inquietação passar pelos olhos dela, mas foi tão rápida que qualquer pessoa normal teria perdido. Eu não era mais uma pessoa normal. Eu era um homem que havia descoberto estar vivendo numa casa de criminosos disfarçados de família. Sábado chegou. A reunião estava marcada para as 2 da tarde, na sala de estar. Dr. Henrique chegou pontualmente, com sua pasta preta debaixo do braço e uma expressão de tensão profissional no rosto. Cumprimentou a todos educadamente, mas eu percebi o desconforto em seus olhos. Henrique sabia exatamente o que estava por vir e provavelmente sentia pena da minha família. Ainda não sabia que eles não mereciam pena nenhuma. Bom, família, comecei, sentado na minha poltrona favorita, olhando para cada um deles individualmente. Pedi para vocês se reunirem aqui hoje porque tenho algo muito importante para comunicar. Algo que vai mudar a vida de todos nós para sempre. Márcia assumiu imediatamente a expressão de esposa preocupada. Roberto, você está bem? Está parecendo muito sério. Não é nada com sua saúde, é? A performance continuava impecável. Mesmo sabendo que eu poderia ter descoberto algo, ela ainda tentava manter o personagem da esposa carinhosa e atenciosa. Estou ótimo, Márcia. Na verdade, estou melhor do que estive em décadas. Diego se mexeu impaciente na poltrona, cruzando e descruzando as pernas. Pai, se é para falar sobre a empresa, já conversamos sobre isso várias vezes. Você precisa modernizar os processos, aceitar minhas sugestões sobre expansão. Não é sobre a empresa, Diego. Ou melhor, é sobre a empresa, sobre nossa casa, sobre nossa família, sobre tudo que construímos juntos ao longo desses anos. Amanda trocou um olhar rápido com Fernando. Um olhar de inquietação que confirmava que eles sabiam que algo estava diferente. Caio finalmente parou de mexer no celular e prestou atenção na conversa. O momento havia chegado. 50 anos de mentiras estavam prestes a ser expostas. 50 anos de traição familiar estavam prestes a ter consequências. Há 2 semanas contratei um detetive particular para investigar nossa família. O silêncio que se seguiu foi total e imediato. Não era apenas a ausência de som. Era como se o próprio ar tivesse se solidificado, criando uma tensão física que podia ser cortada com uma faca. Até Caio parou completamente de mexer no celular. Até Fernando deixou de fingir que não estava prestando atenção. Todos os olhos estavam fixos em mim, com expressões que variavam entre choque, medo e raiva mal disfarçada. Isso mesmo que vocês ouviram. Pedi para um profissional competente descobrir quem vocês realmente são quando acham que ninguém está vendo. E o que ele descobriu foi esclarecedor. Márcia tentou manter a compostura, mas pude ver suas mãos tremendo ligeiramente. Roberto, o que você está dizendo? Que tipo de coisa absurda é essa? Contratar um detetive para investigar a própria família? Absurda é descobrir que meu filho mais velho anda vendendo informações da nossa empresa para concorrentes há meses. Absurda é descobrir que ele falsifica minha assinatura em contratos e desvia dinheiro para contas pessoais. Diego tentou se levantar da poltrona, o rosto ficando vermelho. Pai, isso é uma acusação muito grave. O senhor não pode... Senta, Diego. Não terminei. Minha voz saiu com uma autoridade que eu não usava há anos. Uma autoridade de homem que finalmente acordou da ilusão e decidiu enfrentar a realidade. Absurda é descobrir que minha filha usa o cartão corporativo da empresa para bancar o vício em apostas e prostitutas do marido vagabundo. Absurda é descobrir que ela trai o próprio casamento às minhas custas, pagando motéis para encontrar outro homem enquanto eu sustento a casa dela. Amanda ficou pálida como uma folha de papel. Fernando tentou se esconder ainda mais atrás da poltrona, como se pudesse desaparecer da sala através da força de vontade.
Absurda é descobrir que meu filho caçula transforma nossa casa num depósito de mercadorias que ele vende para pagar dívidas de jogos online. Que ele rouba objetos de valor, substitui joias da mãe por bijuterias falsas, tenta fazer empréstimos fraudulentos usando nossa casa como garantia. Caio estava olhando para o chão, as mãos tremendo visivelmente. Pela primeira vez em anos, ele parecia ter consciência da gravidade de seus atos. A bomba havia explodido, mas eu ainda tinha munição. E a descoberta mais absurda de todas, que minha esposa, a mulher em quem mais confio no mundo, não só sabia de tudo isso, como coordenava essa conspiração contra mim. Márcia parou de fingir nesse momento. A máscara da esposa dedicada caiu completamente, revelando uma expressão de raiva e desafio que eu nunca havia visto nela antes. Está bem, Roberto. Você descobriu. E daí? A transformação foi chocante. Em segundos, a mulher carinhosa que eu conhecia há 50 anos se transformou numa estranha fria e calculista. E daí? Eu mal conseguia acreditar na frieza da pergunta. E daí que vocês transformaram nossa família numa organização criminosa? Organização criminosa? Márcia riu, mas não havia humor na risada. Roberto, você acha que somos obrigados a ficar satisfeitos com as migalhas que você nos dá? Você acha que é fácil viver na sombra do seu sucesso, sempre dependentes da sua boa vontade, sempre ouvindo sobre seus sacrifícios? Migalhas. Eu senti minha voz subir de tom pela primeira vez. Migalhas? Vocês moram numa mansão de 15 milhões de reais, dirigem carros que custam mais que a casa onde nasci, gastam em um mês o que eu ganhava em um ano quando comecei a trabalhar. E você nos lembra disso todo santo dia. Márcia gritou de volta, finalmente mostrando a raiva que guardava há anos. Todo santo dia você fala do seu sacrifício, da sua luta, de como construiu tudo isso com as próprias mãos. A gente se sente culpado por respirar na sua presença. Era isso. Finalmente, a verdade estava saindo. 50 anos de ressentimento acumulado explodindo numa tarde de sábado. Então era isso? Vocês me roubam porque se sentem culpados por serem sustentados por mim? Diego se intrometeu, tentando recuperar algum controle da situação. Pai, não é roubo. É nossa herança adiantada. Esse dinheiro todo vai ser nosso mesmo um dia, não é? Foi nessa hora que sorri. Um sorriso que não tinha nada de alegria, mas tudo de triunfo. Não, Diego, não vai. O silêncio voltou, mas agora era um silêncio diferente. Era o silêncio de pessoas que acabaram de perceber que fizeram um cálculo terrível errado. Peguei os papéis que Dr. Henrique havia trazido na pasta preta. Documentos que representavam o fim de uma era e o começo de outra. Este é meu novo testamento, redigido pelo Dr. Henrique com base nas informações que descobrimos sobre vocês. Henrique se mexeu desconfortavelmente na poltrona. Mesmo sendo advogado experiente, mesmo já tendo presenciado muitos dramas familiares, aquela situação estava sendo intensa até para ele. 90% de tudo que possuo vai para o Instituto Mendes de Apoio ao Jovem Empreendedor, uma fundação que estou criando para ajudar jovens de baixa renda a começarem seus próprios negócios. Amanda foi a primeira a reagir com desespero na voz. Pai, você não pode fazer isso conosco. Somos sua família. Família? Eu ri, mas não havia humor nenhum na minha risada. Era o riso amargo de quem finalmente acordou de um sonho que durou 50 anos. Família é quem se importa uns com os outros. Família é quem se respeita. Família é quem ama de verdade, não apenas quando precisa de alguma coisa. E os 10% restantes, continuei, ignorando as tentativas de interrupção, serão divididos igualmente entre vocês três, mas com uma condição. Só receberão a herança se conseguirem se manter empregados por 5 anos consecutivos em trabalhos que não tenham qualquer ligação comigo ou com a minha empresa. O desespero agora era visível no rosto de todos eles. Finalmente, estavam entendendo que suas ações tinham consequências. Finalmente estavam percebendo que haviam matado a galinha dos ovos de ouro com as próprias mãos. Fernando, que havia ficado calado até então, se intrometeu com a voz trêmula. Senhor Roberto, o senhor está sendo muito radical. Amanda cometeu alguns erros, mas... Fernando, você nem deveria estar nesta conversa. Aliás, você tem até o final do mês para sair da minha casa e leve sua esposa junto. Amanda gritou como se tivesse levado um tiro. Pai, você escolheu seu lado, Amanda.
Escolheu trair seu casamento. Escolheu roubar minha empresa. Escolheu conspirar contra mim. Agora aguenta as consequências. Diego tentou uma última cartada, apelando para o lado emocional. Pai, e a empresa? Quem vai tomar conta da empresa quando o senhor não puder mais trabalhar? Eu passei 8 anos aprendendo o negócio. A empresa vai ser vendida, Diego. Todo o dinheiro vai para a fundação também. Foi nesse momento que aconteceu algo que eu não esperava. Algo que mudou o rumo de toda a conversa. Caio, que havia ficado em silêncio durante toda a discussão, se levantou devagar da poltrona. Todos olharam para ele, porque era raro o caçula tomar qualquer iniciativa em conversas familiares. Pai... Sua voz saiu baixa, hesitante, completamente diferente do tom arrogante que ele costumava usar. Pai, eu quero pedir desculpa. Não era o que qualquer um de nós esperava ouvir. Diego parou de gesticular. Amanda parou de chorar. Márcia parou de me encarar com raiva. Até Henrique levantou os olhos dos documentos. Não desculpa porque fui descoberto. Caio continuou, olhando diretamente nos meus olhos pela primeira vez em anos. Desculpa porque fui um idiota mesmo, porque desperdicei tudo que o senhor me deu, porque tratei o senhor mal sem nem perceber. Ele fez uma pausa, respirou fundo, como quem está reunindo coragem para dizer algo muito difícil. Eu vendi suas coisas, pai. Vendi porque estava desesperado, porque devia muito dinheiro, porque sou viciado em apostas online. Mas, principalmente, porque achei que tinha direito. Achei que tudo que era seu era automaticamente meu também. Caio olhou para os irmãos, para a mãe, depois voltou os olhos para mim. Eu aceito as condições do testamento. E vou conseguir um emprego na segunda-feira. Diego explodiu como se tivesse levado um choque elétrico. Caio, você ficou louco? Aceitar isso é concordar com essa palhaçada toda. É aceitar que a gente é criminoso. Caio se virou para o irmão mais velho com uma serenidade que eu nunca havia visto nele. Não, Diego. Palhaçada foi o que a gente fez com o pai durante todos esses anos. E a gente é criminoso mesmo. Pelo menos eu sou. Roubei, menti, falsifiquei documentos. Se isso não é crime, eu não sei o que é. Amanda tentou interferir. Caio, não fala assim, a gente é família, a gente... A gente o quê, Amanda? A gente se ama? A gente se respeita? Quando foi a última vez que você perguntou como o pai estava sem querer alguma coisa em troca? Quando foi a última vez que você demonstrou carinho genuíno por ele? O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os anteriores. Era o silêncio de pessoas sendo forçadas a enxergar verdades desconfortáveis sobre si mesmas. Caio se aproximou de mim, estendeu a mão numa atitude que misturava humildade e determinação. Pai, eu não sei se o senhor pode me perdoar. Sinceramente, se eu fosse o senhor, não perdoaria. Mas quero que saiba que entendi a lição. E vou passar o resto da vida tentando ser digno de ser chamado de seu filho. Olhei para aquela mão estendida, para o rosto do meu caçula, marcado por uma sinceridade que eu não via há anos. Para os olhos dele, que pela primeira vez em muito tempo não estavam fugindo do meu olhar. E percebi algo que me surpreendeu. Eu ainda sentia amor por aquele rapaz. Não pelo que ele havia sido, mas pelo que ele estava demonstrando ser capaz de se tornar. Apertei a mão dele. Caio, você sempre foi meu filho, independente dos erros que cometeu. Foi então que aconteceu algo que quebrou minha dureza emocional. Caio começou a chorar. Não um choro de autocomiseração ou manipulação emocional. Era um choro de arrependimento genuíno, de vergonha real, de dor por ter decepcionado alguém que ele amava. E ali, segurando a mão do meu filho caçula, eu percebi que talvez não tivesse falhado completamente como pai, que pelo menos uma das sementes que plantei havia encontrado solo fértil, mesmo que tivesse demorado 24 anos para germinar. Diego e Amanda continuaram tentando me convencer a mudar de ideia durante as 2 horas seguintes. Fizeram promessas vazias, juraram que iam mudar, tentaram chantagem emocional, apelaram para memórias de infância, usaram todas as táticas de manipulação que conheciam. Márcia alternava entre ataques de fúria e tentativas de sedução, ora me gritando que eu era um tirano inflexível, ora tentando me convencer de que nossa família ainda podia ser salva se eu desse mais uma chance. Mas nada disso me afetava mais. Eu havia tomado minha decisão baseada em evidências concretas, não em emoções ou esperanças ilusórias.
A reunião terminou com Diego e Amanda saindo furiosos, prometendo me processar, ameaçando contestar o testamento, jurando que iam provar que eu estava senil ou sofrendo influência indevida. Márcia saiu em silêncio, mas antes de subir para o quarto me olhou com uma expressão que misturava raiva, tristeza e algo que poderia ser arrependimento. Caio foi o último a sair da sala. Antes de ir embora, se aproximou de mim mais uma vez. Pai, posso fazer uma pergunta? Pode, filho. Por que o senhor não desistiu de mim também? Por que ainda está disposto a me dar uma chance? Pensei na resposta por alguns segundos. Era uma pergunta importante que merecia uma resposta honesta. Porque você foi o único que pediu desculpas de verdade, Caio. Foi o único que assumiu seus erros sem tentar justificar. Foi o único que demonstrou arrependimento genuíno. E se eu falhar? E se não conseguir cumprir as condições? Aí você vai ter provado que eu estava errado em acreditar que ainda havia algo de bom em você, mas pelo menos eu vou ter tentado. Caio assentiu, me deu um abraço rápido e saiu da sala. Fiquei sozinho com o Dr. Henrique, que havia presenciado todo o drama familiar com um profissionalismo impressionante. Roberto, você tem certeza de que é isso que quer fazer? Tenho, doutor. Pela primeira vez em 50 anos, tenho certeza absoluta de uma decisão. E se eles tentarem contestar o testamento? Que tentem. Tenho todas as evidências documentadas. Eles que expliquem na justiça por que merecem herdar o dinheiro que roubaram. Henrique guardou os papéis na pasta, me deu um aperto de mão solidário e foi embora. Fiquei sozinho na sala, olhando pela janela para o jardim que Márcia cuidava com tanto carinho. Pensando em como é possível viver 50 anos ao lado de pessoas e descobrir que você nunca as conheceu realmente. 2 semanas depois, a casa estava mais silenciosa. Amanda e Fernando se mudaram para um apartamento alugado numa área bem mais modesta da cidade. Diego arranjou um emprego numa empresa de construção concorrente, ironicamente começando como vendedor júnior, com salário de R$ 5.000 por mês. Márcia continuava morando comigo, mas éramos como 2 estranhos dividindo o mesmo teto. Ela havia parado de fingir que me amava, e eu havia parado de fingir que não sabia quem ela realmente era. E Caio conseguiu um emprego numa empresa de marketing digital 3 dias depois da nossa conversa. Salário inicial de R$ 2.000 por mês. Uma quantia que nunca havia significado nada para ele antes, mas que agora valorizava como se fosse o maior salário do mundo. O trabalho era numa empresa pequena na Vila Madalena, fazendo campanhas publicitárias para pequenas empresas. Nada glamuroso, nada que impressionasse os antigos amigos da faculdade, mas era honesto e era seu. Voltou a estudar também, dessa vez levando a sério. Matriculou-se num curso noturno de administração de empresas, porque disse que queria entender melhor como funciona o mundo dos negócios, do lado de quem trabalha, não do lado de quem só gasta. Parou de apostar completamente. Instalou aplicativos no celular que bloqueavam sites de apostas. Pediu para ser incluído na lista de pessoas proibidas de entrar em cassinos. Tomou todas as medidas práticas que um viciado em recuperação deve tomar. Mais importante, parou de mentir. Quando chegava atrasado do trabalho, explicava o motivo real. Quando gastava dinheiro, mostrava os comprovantes. Quando tinha problemas, contava ao invés de esconder. À noite, quando chegava do trabalho e eu do escritório, às vezes conversávamos na sala. Conversas reais sobre vida, sobre sonhos, sobre erros e acertos. Conversas que nunca tivemos quando ele era criança porque eu estava sempre trabalhando, e que nunca tivemos quando ele era adolescente porque ele estava sempre escondido no quarto. Descobri que meu filho caçula era inteligente, tinha senso de humor, entendia de assuntos que eu nem imaginava. Descobri que por trás do viciado em jogos online havia um rapaz com potencial, com ideias interessantes, com vontade real de construir alguma coisa na vida. 3 meses depois da reunião familiar, Caio me procurou no escritório da empresa. Pai, quero falar uma coisa com o senhor. Pode falar, filho. Estou pensando em me mudar. Alugar um apartamento pequeno. Viver com meu próprio dinheiro. Sei que é pouco, mas quero tentar. Senti um orgulho que não sentia há anos. Não orgulho pelas conquistas de um filho, mas orgulho pelo caráter que um filho estava demonstrando ter. Acho uma excelente ideia, Caio. O senhor não vai ficar triste? Não vai se sentir sozinho na casa?
Era uma pergunta carregada de carinho genuíno. Pela primeira vez em décadas, um dos meus filhos estava se preocupando com meu bem-estar emocional sem segundas intenções. Olhei para meu filho caçula, que aos 24 anos estava finalmente se tornando homem de verdade. Caio, tristeza é ter um filho que precisa de você por comodidade. Orgulho é ter um filho que escolhe você por amor. Foi então que tive uma ideia. Uma ideia que mudaria meu testamento mais uma vez, mas desta vez para melhor. Liguei para Dr. Henrique no dia seguinte. Doutor, quero fazer mais uma alteração no testamento. Roberto, você tem certeza? Já mudamos 2 vezes em 3 meses. Tenho certeza. Quero incluir uma cláusula especial para o Caio. A nova versão do testamento incluía uma condição que eu mantive em segredo. Se Caio cumprisse as condições básicas por 5 anos consecutivos, demonstrando mudança real de caráter e comportamento, ele teria direito não apenas aos 10% que eu havia estipulado, mas também à presidência da fundação que eu estava criando. Ele administraria o dinheiro que ajudaria outros jovens a realizarem seus sonhos. Seria o responsável por dar a outras pessoas as oportunidades que ele mesmo havia desperdiçado, mas que agora sabia valorizar. Não contei isso para ele. Era uma surpresa que ele só descobriria quando chegasse a hora. Se chegasse a hora. 6 meses depois da explosão familiar, Diego me procurou na empresa. Estava diferente fisicamente, mais magro, com olheiras, uma humildade no andar que eu nunca havia visto nele. Pai, posso conversar com o senhor? Recebi ele no meu escritório, ofereci café, perguntei como estava se adaptando ao novo emprego. Era estranho tratar meu próprio filho como um visitante, mas era o que nossa relação havia se tornado. Está sendo difícil, pai. Muito difícil. Descobri que não sei tanto sobre construção civil quanto imaginava, que ter um diploma e conhecer o negócio são 2 coisas completamente diferentes. E como você está lidando com isso? Estudando. Muito. E principalmente ouvindo. Meu chefe é um cara que começou como pedreiro, igual ao senhor. Ele me conta histórias sobre a luta dele, sobre como construiu a empresa dele do zero. E eu fico pensando que nunca escutei suas histórias com atenção. Diego pausou, olhou pela janela do escritório, viu o movimento da construção que estava sendo erguida no terreno ao lado. Pai, eu queria pedir desculpa. De verdade, dessa vez. Não porque quero voltar para a empresa ou porque quero minha herança de volta. Porque finalmente entendi o que o senhor tentou me ensinar durante todos esses anos. O que eu tentei te ensinar, Diego? Que sucesso não é sorte, que dinheiro não nasce em árvore, que respeito se conquista com trabalho, não com arrogância ou direito de nascimento. Olhei para meu filho mais velho e vi pela primeira vez em anos um homem de verdade. Não o rapaz mimado que achava que merecia tudo sem conquistar nada, mas um adulto que estava finalmente aprendendo o valor real das coisas. Diego, você quer saber uma coisa? Estou orgulhoso de você. Ele me olhou surpreso como se não conseguisse acreditar no que havia ouvido. Orgulhoso? Pai, eu estraguei tudo. Traí sua confiança, roubei da empresa, falei mal do senhor pelas costas. E aprendeu com os erros. Isso é muito mais valioso do que nunca ter errado, Diego. Conversamos por 2 horas naquele escritório. Sobre trabalho, sobre vida, sobre família, sobre os erros que ambos havíamos cometido ao longo dos anos. Diego me contou como era acordar todos os dias, sabendo que tinha que provar seu valor, como era ganhar um salário que mal pagava o aluguel de um apartamento pequeno, como era ser tratado como qualquer funcionário comum. No começo, foi humilhante, ele admitiu. Eu chegava no trabalho achando que merecia tratamento especial por ser seu filho, mas ninguém lá sabia quem eu era. Ninguém se importava. Ou eu produzia, ou eu era demitido. E como você se sente agora? Cansado. Muito cansado. Mas também realizado. Pela primeira vez na vida sei que o dinheiro que recebo no final do mês é fruto do meu próprio esforço. Não é favor, não é mesada, não é herança antecipada, é salário. No final da conversa, Diego me fez uma pergunta que eu estava esperando. Pai, o senhor acha que um dia eu posso voltar a trabalhar na Mendes Construções? Diego, você sempre pode voltar, mas agora seria como funcionário, não como filho do dono. Se quiser crescer na empresa, vai ter que provar que merece, como qualquer outro funcionário. Sem privilégios, sem facilidades, sem proteção especial.
Eu aceito essas condições, pai. Então vamos conversar sobre isso quando você completar 2 anos de experiência na empresa atual. Quero ver se essa mudança de atitude é real ou se é só mais uma performance para me convencer. Diego assentiu, me deu um aperto de mão firme e saiu do escritório. Pela primeira vez em 8 anos, senti que havia conversado com um profissional competente, não com um filho tentando tirar vantagem do pai. Amanda demorou bem mais para aparecer. Quase um ano inteiro depois da reunião familiar, recebi um telefonema dela pedindo para nos encontrarmos. Pai, podemos conversar? Não em casa, não na empresa, num lugar neutro. Nos encontramos num café no Shopping Morumbi, longe da empresa, longe de casa, longe de todas as memórias familiares que poderiam contaminar nossa conversa. Amanda estava completamente diferente do que eu me lembrava. Mais simples no vestir, sem as joias caras que costumava usar, sem a maquiagem pesada, sem aquela aura de mulher que nunca teve que trabalhar na vida. Havia algo de genuinamente maduro na sua postura, uma seriedade que eu nunca havia visto nela. Pai, este foi o ano mais difícil da minha vida. Como assim, Amanda? Fernando me deixou 3 meses depois que saímos de casa. Disse que não tinha interesse em ficar casado com uma mulher pobre. Descobri que ele estava tendo casos com outras mulheres há anos. Sempre mulheres ricas. Sempre mulheres que pudessem bancar o estilo de vida dele. Senti uma pontada de pena da minha filha, mas não disse nada. Ela precisava contar sua história, processar seus próprios erros, chegar às próprias conclusões. Foi aí que eu percebi que tinha casado com uma versão masculina de mim mesma, um parasita que vivia às custas de outras pessoas. A diferença é que eu era parasita do meu próprio pai, e ele era parasita da mulher que ele havia enganado para casar. Amanda tomou um gole do café, olhou pela janela do shopping, observou o movimento das pessoas fazendo compras. Tive que arranjar emprego pela primeira vez na vida aos 28 anos, pai. Foi humilhante. Descobrir que não sabia fazer nada, que não tinha experiência nenhuma, que o diploma de psicologia não significava nada sem prática profissional. E como foi a busca? Terrível no começo. Eu chegava nas entrevistas com aquela arrogância de quem acha que merece um cargo alto só por ter diploma. Falava como se estivesse fazendo um favor para a empresa ao considerar trabalhar lá. Amanda riu, mas era um riso de quem ri da própria ingenuidade passada. Levei 30 rejeições, até entender que o problema não eram as empresas. Era eu. Era minha atitude, minha expectativa de ser tratada de forma especial, minha total falta de noção sobre o mundo real do trabalho. E aí? Aí mudei de estratégia. Comecei a aceitar qualquer coisa. Estágio não remunerado, trabalho temporário, qualquer oportunidade de aprender e provar que eu conseguia ser útil. Foi assim que Amanda conseguiu uma vaga numa clínica popular na zona leste de São Paulo. Salário inicial de R$ 2.500, atendimento de pessoas de baixa renda que não podiam pagar um psicólogo particular. E sabe de uma coisa, pai? Pela primeira vez na vida eu me sinto útil. Eu ajudo pessoas que realmente precisam de ajuda. Pessoas que estão passando por depressão, ansiedade, problemas familiares, mas que nunca tiveram acesso a tratamento psicológico. Amanda me contou sobre seus pacientes sem violar o sigilo profissional, mas transmitindo a emoção de quem finalmente encontrou um propósito na vida. Tem uma senhora de 60 anos que perdeu o marido no ano passado e estava entrando em depressão profunda. Através da terapia, ela conseguiu processar o luto e hoje está recomeçando a vida. Tem um rapaz de 20 anos que estava viciado em drogas e agora está limpo há 4 meses. São pequenas vitórias, mas são reais. Estou feliz por você, Amanda. De verdade. Pai, descobri que gosto de trabalhar. Gosto de me sentir independente, de saber que o dinheiro que ganho é fruto do meu esforço. É uma sensação que nunca tive antes na vida. Conversamos por 3 horas naquele café. Amanda me contou sobre suas descobertas profissionais, sobre como estava aprendendo a viver com menos dinheiro, mas com mais dignidade, sobre os planos que tinha para se especializar em terapia familiar. Pai, tem uma coisa que preciso dizer, sobre o Rogério. Rogério Tavares, o amigo da família com quem ela havia traído Fernando. Um assunto que até então não tínhamos tocado diretamente. Não precisa falar sobre isso, Amanda. Preciso sim, pai, porque foi a coisa mais baixa que já fiz na vida,
e o senhor merece saber a verdade completa. Amanda me explicou como o caso havia começado, como havia se desenvolvido, como ela havia usado meu dinheiro para financiar a traição. Falou com uma honestidade brutal sobre seus erros, sem tentar minimizar ou justificar nada. Eu estava entediada, pai. Entediada com um casamento sem amor, entediada com uma vida sem propósito, entediada comigo mesma. O Rogério apareceu como uma distração, como algo excitante numa vida que não tinha nenhuma emoção real. E o Fernando sabia? Sabia e fingia que não sabia. Para ele era conveniente. Eu ficava distraída com outra pessoa. Parava de cobrar a atenção dele. E ele continuava vivendo às nossas custas, sem ter que fazer esforço nenhum para manter o casamento. Era um quadro sórdido de decadência moral que me entristecia profundamente, não pela traição em si, mas pela pobreza de caráter que ela representava. Amanda, por que você está me contando tudo isso? Porque quero que o senhor entenda que eu sei exatamente o que fiz. Sei que traí meu casamento, que roubei do senhor, que conspirei contra o senhor, junto com meus irmãos e minha mãe. Não estou pedindo perdão, porque não sei se mereço. Estou apenas assumindo a responsabilidade pelos meus atos. No final da nossa conversa, Amanda me fez uma pergunta que me surpreendeu. Pai, o senhor acha que eu poderia trabalhar na fundação que está criando? Não como sua filha, mas como profissional. Acho que minha experiência como psicóloga poderia ajudar os jovens empreendedores que vocês vão apoiar. Era uma ideia interessante e que fazia sentido. A fundação realmente precisaria de profissionais da área da saúde mental para ajudar os jovens empreendedores a lidarem com as pressões e desafios emocionais da vida empresarial. Amanda, se você estiver realmente interessada, podemos conversar sobre isso. Mas seria uma contratação normal, com processo seletivo, salário de mercado, sem privilégios por parentesco. É exatamente assim que eu quero, pai. Quero competir de igual para igual, como qualquer outro candidato. Saí daquele café com uma sensação estranha no peito. Uma mistura de tristeza pelo tempo perdido e alegria pelas descobertas que estávamos fazendo. Minha filha havia se perdido por muitos anos, mas agora parecia estar encontrando o próprio caminho. E Márcia? Márcia foi de longe a situação mais complicada de todas. Continuávamos morando na mesma casa, dormindo na mesma cama, mas éramos como dois estranhos educados dividindo o mesmo espaço. Ela havia parado completamente de fingir que me amava, e eu havia parado completamente de fingir que confiava nela. Durante meses, nossa convivência foi gélida, mas civilizada. Jantávamos juntos em silêncio, assistíamos televisão sem conversar, cada um perdido nos próprios pensamentos e mágoas. Eu trabalhava ainda mais. Chegava em casa o mais tarde possível, saía cedo de manhã. Ela preenchia o tempo com atividades sociais, aulas de pintura, viagens com amigas, terapia individual. A terapia havia sido ideia dela, depois que percebeu que fingir que nada havia acontecido não estava funcionando. Preciso entender como chegamos a esse ponto, ela disse numa das raras conversas que tivemos nos primeiros meses após a descoberta. Eu não me opus, mas também não demonstrei qualquer entusiasmo. Se ela queria gastar dinheiro tentando entender por que havia traído a confiança de 50 anos, problema dela. Durante quase um ano, vivemos essa vida paralela. Até que numa noite, depois de eu chegar do trabalho especialmente tarde, ela estava me esperando na sala com uma expressão que eu não consegui decifrar. Roberto, não aguento mais. Eu estava cansado, queria apenas tomar banho, jantar e dormir. Mas havia algo na voz dela que me fez parar. Não aguento mais essa situação. Não aguento mais viver como inimigos na nossa própria casa. Márcia, você que escolheu ser minha inimiga. Eu só descobri. Eu sei. Eu sei que foi tudo culpa minha. Que fui eu que estraguei nossa família. Que fui eu que transformei nossos filhos em pessoas sem caráter. Ela se sentou no sofá ao meu lado, mas mantendo distância respeitosa. Roberto, você consegue me perdoar? Era a pergunta que eu sabia que viria uma hora ou outra. A pergunta que eu não sabia como responder porque envolvia não apenas perdão, mas reconstrução de confiança. Márcia, perdoar é uma coisa, confiar novamente é outra completamente diferente. Eu entendo. Mas, será que podemos tentar reconstruir alguma coisa? Não precisa ser como antes.
Sei que nunca mais vai ser como antes, mas talvez possamos tentar construir alguma coisa nova. Olhei para a mulher com quem dividi quase 50 anos de vida. Por baixo das rugas, da mágoa, da decepção mútua, eu ainda conseguia ver a moça de 19 anos que conheci naquela festa tantos anos atrás. Márcia, se você quiser mesmo tentar reconstruir alguma coisa, vai ter que começar sendo completamente honesta comigo. Sobretudo, sem omissões, sem mentiras, sem meias-verdades. Sobre o que você quer saber. Sobre quando começou essa conspiração contra mim. Por que vocês fizeram isso? Como vocês justificavam na própria cabeça? Márcia respirou fundo, como quem vai mergulhar em águas profundas e perigosas. Começou quando Diego completou 18 anos e você não quis dar procuração da empresa para ele. Ele ficou furioso, disse que você não confiava nele, que não reconhecia o potencial dele. E você concordou com ele? Na época, sim. Achei que você estava sendo injusto com nosso filho, que estava mantendo as crianças dependentes de você propositalmente, para se sentir importante e necessário. E aí vocês decidiram que me roubar era a solução justa? Não começou como roubo, Roberto. Pelo menos não na minha cabeça. Começou como pequenos ajustes. Diego precisava de dinheiro para um investimento que você não aprovava. Amanda queria fazer uma viagem que você achava desnecessária. Caio queria um computador que você achava caro demais. Márcia pausou, olhando para as próprias mãos, como se estivesse lendo um texto invisível. Eu pensava, é dinheiro da família mesmo, qual o problema? Se eles não podem contar com o pai para realizar pequenos sonhos, quem mais vai ajudar? E foi escalando. Foi escalando, sim. E eu fui me acostumando a ser a facilitadora desses esquemas. Os meninos vinham falar comigo quando você dizia não para alguma coisa. Eu resolvia o problema por outros meios. Todo mundo ficava feliz. Era exatamente o que eu suspeitava. Márcia havia se tornado a gerente da corrupção familiar, a pessoa que encontrava formas criativas de contornar minhas decisões. Mas, Roberto, tem uma coisa que você precisa entender. Eu não fazia isso por malícia ou por ganância pessoal. Fazia porque precisava me sentir útil para alguma coisa. Como assim? Roberto, quando foi a última vez que você me perguntou a minha opinião sobre alguma coisa importante? Quando foi a última vez que me incluiu em uma decisão significativa sobre nossa vida, nossa família, nossos negócios? A pergunta me pegou desprevenido, porque tocava numa verdade que eu não queria reconhecer. Ao longo dos anos, você foi me tratando cada vez mais como uma funcionária da casa do que como uma parceira de vida. Eu cuidava das coisas domésticas. Você cuidava de tudo que realmente importava. Eu gastava o dinheiro. Você tomava as decisões sobre como ganhá-lo. Márcia se levantou do sofá, caminhou até a janela, ficou olhando para o jardim que ela cuidava com tanto carinho. Sabe qual era meu papel nesta família, Roberto? Gastar dinheiro e ficar bonita. Era isso. 50 anos de casamento resumidos a isso. Você trabalhava, conquistava, construía. Eu consumia e decorava. Márcia, você nunca demonstrou interesse em participar dos negócios, porque você nunca me deu espaço para demonstrar. Toda vez que eu fazia uma pergunta sobre a empresa, você respondia de forma condescendente, como se estivesse explicando para uma criança. Toda vez que eu sugeria alguma coisa, você sorria e dizia, "Deixa que eu cuido disso, querida." Era verdade. Eu realmente havia tratado Márcia como uma dependente bem cuidada, não como uma parceira igual. Não por malícia, mas por uma visão antiquada de casamento, onde o homem provê e a mulher consome. Então, quando os meninos começaram a vir até mim com problemas que você não queria resolver, eu finalmente tive um papel importante na família. Eu era a pessoa que fazia as coisas acontecerem, a pessoa que encontrava soluções, a pessoa que realmente importava para alguma coisa. E foi se tornando viciante. Foi se tornando viciante, sim. Cada problema que eu resolvia me fazia sentir importante. Cada esquema que funcionava me dava a sensação de poder. Pela primeira vez em décadas, eu era indispensável para alguém. Conversamos até de madrugada naquela noite. Sobre erros mútuos, sobre responsabilidades compartilhadas, sobre como um casamento pode apodrecer lentamente sem que ninguém perceba. Não resolvemos tudo naquela conversa, obviamente. 50 anos de problemas acumulados não se resolvem numa noite. Mas começamos a resolver alguma coisa.
Começamos a nos entender como pessoas adultas que cometeram erros graves, não como vítima e vilão. Decidimos fazer terapia de casal. Uma vez por semana, às quintas-feiras, às 6 da tarde, sentávamos numa sala pequena e neutra, tentando entender onde nossa família havia descarrilhado. Doutora Patrícia era uma psicóloga experiente, especializada em terapia familiar, que não fazia julgamentos morais, mas também não aceitava desculpas fáceis. Com ela, Márcia e eu finalmente conseguimos ter conversas honestas sobre nossa relação. Foi difícil, muito difícil, reviver 50 anos de casamento, identificar onde começamos a nos perder, admitir nossas falhas mútuas. Márcia teve que reconhecer que havia traído minha confiança de forma sistemática por anos. Eu tive que reconhecer que havia tratado minha esposa como subordinada, não como parceira. Mas também foi libertador. Pela primeira vez em décadas, estávamos sendo completamente honestos um com o outro, sem máscaras, sem papéis sociais, sem a necessidade de manter aparências. Depois de 6 meses de terapia, Márcia tomou uma decisão que me surpreendeu. Decidiu voltar a trabalhar. Roberto, quero ter minha própria fonte de renda. Quero contribuir financeiramente para esta casa. Quero ter minha própria identidade profissional. Aos 65 anos, Márcia se candidatou a uma vaga de coordenadora pedagógica numa escola pública da região. Salário baixo, muito trabalho, muita responsabilidade. Mas era dela, conquistado por mérito próprio. É estranho receber um salário depois de 40 anos, ela me disse no primeiro mês de trabalho. Mas é uma estranheza boa. É dinheiro que eu ganhei, não dinheiro que alguém me deu. A transformação foi impressionante. Márcia voltou a ter energia, voltou a ter assuntos interessantes para conversar, voltou a se sentir útil de forma legítima. Chegava em casa com histórias sobre os alunos, sobre os desafios da educação pública, sobre projetos que estava desenvolvendo. Não voltamos a ser o casal apaixonado que éramos nos primeiros anos. Isso era impossível depois de tudo que havia acontecido. Mas construímos algo novo, um casamento baseado no respeito mútuo, na honestidade, na parceria real. 2 anos depois da explosão familiar, nossa vida havia se reorganizado completamente, mas de uma forma que eu jamais poderia ter imaginado. A Fundação Mendes de Apoio ao Jovem Empreendedor estava funcionando a pleno vapor. Já havíamos ajudado 80 jovens de baixa renda a começarem seus próprios negócios. Pequenos negócios na maioria das vezes, padarias, oficinas mecânicas, salões de beleza, lojas de roupas, mas eram deles, construídos com trabalho honesto e dedicação real. Amanda havia sido contratada pela Fundação como psicóloga, depois de passar por processo seletivo rigoroso, competindo com outros candidatos e provando sua competência. Fazia um trabalho excepcional no acompanhamento emocional dos jovens empreendedores, ajudando-os a lidarem com as pressões, ansiedades e desafios psicológicos de começar um negócio próprio. É impressionante como esses jovens são resilientes, ela me contou numa das nossas conversas mensais. Eles enfrentam dificuldades que eu nem imaginava que existissem, mas não desistem. Me ensinam mais sobre perseverança do que qualquer livro de psicologia. Diego havia voltado para a Mendes Construções depois de 2 anos e meio trabalhando na concorrência, mas voltou como funcionário comum, começando como encarregado de obras, literalmente trabalhando no canteiro. Quero aprender o negócio de baixo para cima, pai. Ele me disse no dia em que voltou. Quero entender o que é carregar saco de cimento, o que é trabalhar debaixo de sol quente, o que é ganhar dinheiro com o suor do próprio rosto. Passou 6 meses trabalhando diretamente com os pedreiros, aprendendo na prática o que são as fundações de um prédio, literal e metaforicamente. Hoje era um dos nossos melhores profissionais, respeitado pelos operários e pelos engenheiros, alguém que entendia o negócio por completo. A diferença, ele me explicou, é que agora eu sei o valor real de cada tijolo que colocamos. Sei quanto esforço físico custa cada metro quadrado construído. Isso mudou completamente minha perspectiva sobre a empresa. E Caio. Caio estava se formando numa pós-graduação em gestão de projetos sociais, estudando à noite depois do trabalho. Em 6 meses, assumiria a coordenação executiva da fundação, mas ele ainda não sabia da cláusula secreta do meu testamento.
Havia se mudado para um apartamento pequeno na Vila Madalena, de um quarto e sala, mobiliado com peças que ele próprio escolheu e pagou. Ganhava R$ 6.000 por mês na empresa de marketing, uma quantia que antes ele gastava num final de semana, mas que agora administrava com cuidado de empresário. Pai, sabe qual é a melhor sensação do mundo? Ele me perguntou num domingo em que veio almoçar em casa. É saber que tudo que tenho foi conquistado com meu próprio esforço. Meu apartamento pode ser pequeno, mas é meu. Meu salário pode ser modesto, mas foi merecido. Havia parado completamente com os jogos online. Não apenas as apostas, mas até mesmo os jogos recreativos. Descobri que existe um mundo real muito mais interessante que qualquer mundo virtual, ele disse. Nos fins de semana fazia trabalho voluntário numa ONG que ajudava jovens viciados em tecnologia. Quero ajudar outros rapazes a não cometerem os mesmos erros que cometi. À medida que o tempo passava, fui percebendo que a decisão mais drástica da minha vida havia sido também a mais acertada. Forçar meus filhos a enfrentarem as consequências dos próprios atos não os havia destruído, como eu temia inicialmente. Havia os tornado pessoas melhores. No terceiro aniversário da reunião familiar que mudou nossas vidas, organizei um jantar especial. Todos estavam presentes. Márcia, Diego, Amanda, Caio. Mas agora éramos pessoas diferentes, reunidas numa dinâmica familiar completamente nova. A conversa fluía naturalmente, sem tensões, sem segundas intenções, sem jogos psicológicos. Falamos sobre trabalho, sobre planos, sobre as conquistas de cada um. Diego contou sobre o prédio residencial que estava coordenando sozinho pela primeira vez. Amanda falou sobre um jovem empreendedor que havia superado depressão grave e agora tinha uma empresa próspera. Caio descreveu uma campanha publicitária que havia criado para uma startup de tecnologia social. Márcia falou sobre um projeto que estava desenvolvendo na escola para ensinar empreendedorismo para adolescentes de baixa renda. Roberto, ela disse, me olhando com uma expressão de orgulho genuíno, estou usando algumas das técnicas da sua fundação para ensinar os meninos da escola a terem suas próprias pequenas empresas. Já temos 3 projetos funcionando: uma cooperativa de reciclagem, um grupo de produção de sabão artesanal e uma equipe de prestação de serviços de informática. Era incrível como nossa família havia se transformado. De parasitas consumidores, passamos a ser produtores engajados. De pessoas que apenas gastavam dinheiro, passamos a ser pessoas que criavam valor para a sociedade. Durante a sobremesa, tomei coragem para fazer algo que vinha planejando há meses. Família, tenho um anúncio importante a fazer. Todos pararam de comer e me olharam com atenção. Provavelmente pensaram que eu ia falar sobre alguma mudança no testamento ou algum problema de saúde. Quero dizer que estou orgulhoso de vocês, orgulhoso das pessoas que se tornaram, orgulhoso das mudanças que fizeram, orgulhoso da família que reconstruímos. Diego baixou os olhos emocionado. Amanda sorriu com lágrimas nos olhos. Caio me olhou com uma gratidão que dispensava palavras. Márcia segurou minha mão por baixo da mesa. 3 anos atrás, eu achei que havia perdido minha família. Hoje percebo que, na verdade, encontrei minha família pela primeira vez. Fiz uma pausa. Olhei para cada um deles individualmente. E por isso, decidi fazer mais uma alteração no meu testamento. O silêncio voltou. Mas agora não era um silêncio tenso. Era um silêncio de expectativa curiosa. A fundação continua sendo a principal herdeira. Isso não muda. Mas agora existe um fundo substancial para cada um de vocês, sem condições, sem exigências, porque provaram que merecem confiança. Pai, Caio começou, mas eu fiz um gesto para que ele me deixasse terminar. Caio, tem mais uma coisa. Quando você completar 5 anos trabalhando, vai descobrir que não será apenas coordenador executivo da fundação. Será o presidente. Será você quem vai administrar o dinheiro que ajudará outros jovens a realizarem seus sonhos. Caio ficou em choque. Pai, eu não sei se estou preparado para tanta responsabilidade. Você está. Mais preparado do que imagina. Porque conhece os 2 lados da moeda. Conhece o lado do jovem que desperdiça oportunidades e conhece o lado do jovem que luta para conquistar cada oportunidade. Diego se manifestou. Pai, isso significa que você confia na gente novamente? Significa que vocês provaram que merecem confiança.
A diferença é sutil, mas importante. Confiança não se dá por parentesco. Confiança se conquista com caráter. Amanda fez uma pergunta que me tocou profundamente. Pai, você nos perdoou? Amanda, perdão é sobre o passado. O que eu sinto por vocês vai muito além de perdão. Eu os admiro pelo que se tornaram. Terminamos aquele jantar com abraços verdadeiros, com conversas até tarde, com planos compartilhados para o futuro. Pela primeira vez em décadas, senti que realmente tinha uma família. 3 anos depois daquele jantar terrível, onde Diego gritou, "Você não serve para nada", eu finalmente podia dizer que serviu para alguma coisa muito importante. Forçar todas as pessoas que eu amava a se tornarem pessoas melhores. Hoje, aos 70 anos, quando olho para trás, percebo que a frase mais cruel que já ouvi na vida foi também a mais libertadora, porque me obrigou a enfrentar verdades desconfortáveis sobre mim mesmo e sobre minha família. Aprendi que construir prédios é muito mais fácil que construir uma família, mas também aprendi que nunca é tarde para recomeçar, para corrigir erros, para estabelecer bases sólidas, onde antes existiam apenas aparências. Às vezes, quando estou no escritório da Fundação organizando os papéis dos jovens empreendedores que estamos ajudando, penso nos pais desses rapazes e moças. Me pergunto quantos deles estão cometendo os mesmos erros que cometi. Quantos estão confundindo amor com permissividade, confundindo generosidade com falta de limites. E sempre que posso, converso com esses pais. Conto minha história. Falo sobre os perigos de criar filhos que acham que o mundo lhes deve alguma coisa. Explico que o maior presente que podemos dar aos nossos filhos não é uma vida fácil, mas sim caráter para enfrentar uma vida difícil. Porque no final das contas, descobri que o amor verdadeiro, às vezes, exige dureza. Que proteger nossos filhos de todas as consequências dos próprios atos não é proteção, é sabotagem. Que ensinar pelo exemplo vale mais que ensinar com palavras. Meu testamento hoje reflete essa filosofia. A Fundação continua recebendo a maior parte dos bens, porque acredito que ajudar jovens empreendedores é a melhor forma de perpetuar os valores que aprendi ao longo da vida. Mas cada um dos meus filhos agora tem sua parte garantida, porque provaram que sabem o valor real do dinheiro e do trabalho. Mais importante que o testamento escrito no papel é o testamento que deixo gravado no caráter de cada pessoa que toquei durante minha passagem por este mundo. Diego aprendeu que liderança se conquista com competência, não com imposição. Amanda descobriu que realização profissional vale mais que facilidades financeiras. Caio entendeu que os melhores prazeres da vida são os que conquistamos com nosso próprio esforço. E Márcia? Márcia se redescobriu como pessoa independente, como profissional competente, como parceira de verdade, ao invés de dependente bem cuidada. Hoje, quando nos sentamos para jantar, não precisamos fingir que somos uma família feliz. Somos realmente uma família feliz. Uma família que se conhece, se respeita, se apoia e se diz a verdade, mesmo quando essa verdade machuca. Demorou 70 anos para eu entender que família não é quem nasceu junto. Família é quem escolhe ficar junto depois de conhecer todas as falhas uns dos outros. Família é quem constrói relacionamentos baseados em verdade, não em conveniência. E a frase que mais me emociona hoje não é diferente daquela que quase me destruiu há alguns anos. É do Caio, que me disse no domingo passado: "Pai, obrigado por ter tido coragem de me educar quando eu já era adulto. Sei que não foi fácil, mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida." Não foi fácil. Foi a coisa mais difícil que já fiz. Mas foi também a melhor decisão que já tomei. Porque hoje, quando meus filhos falam de mim, não é para reclamar ou conspirar. É para contar histórias de um pai que cometeu erros, mas que teve coragem de corrigi-los. De um homem que perdeu uma família numa noite, mas que lutou para construir uma nova família baseada na verdade. E quando eu morrer, sei que deixarei para trás não apenas dinheiro ou propriedades. Deixarei pessoas melhores do que eram quando nasceram. Deixarei um legado de trabalho honesto, caráter sólido e, acima de tudo, amor verdadeiro. Esse é o testamento que realmente importa. Não o que está escrito em cartório, mas o que está escrito no coração de cada pessoa que tocamos durante nossa jornada. Por isso,
Posso dormir em paz todas as noites, sabendo que, apesar de todos os erros do caminho, no final das contas fui um bom pai. Não perfeito, mas bom. Não desde o começo, mas quando realmente importava. E às vezes, isso é tudo o que podemos ser. Pais que aprendem com os próprios erros e que nunca desistem de tentar acertar, mesmo que demorem 50 anos para descobrir como fazer isso direito.